Isso, agora sim vamos iniciar a aula de hoje. Então, vamos lá, minha gente. Então, nessa aula aí, a aula de sábado, a gente vai fazer um apanhado geral, né, gente, daquilo que vocês já viram, né, com algumas questões novas, a questão da própria política da alfabetização que a gente vai ver melhor no sábado, né, mas a gente vai, então, fazer esse apanhado, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Aqui vai ter questão, gente, que vai abranger todo mundo, tá? Anos iniciais, especialistas, enfim, todos os casos. Então, vamos lá. Primeira aula, né, analise os excertos a seguir. Excerto 1. Em busca de uma educação mais abrangente e significativa, as escolas encaram o desafio e, ao mesmo tempo, a oportunidade de implantar práticas que priorizem a diversidade e a inclusão. Deixa eu só pegar o meu lápis correto. Práticas que priorizem a diversidade e a inclusão. O reconhecimento da importância de abraçar a heterogeneidade cultural, étnica, de gênero e socioeconômica é uma necessidade para preparar os alunos para um mundo cada vez mais interconectado e diversificado, além de fazer com que todos se sintam bem e à vontade para ser quem são. Excerto 2. As novas diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica, a Resolução 4 de 2024, institui que os cursos de formação inicial deverão garantir nos currículos, além de diversos conteúdos da área de formação, também os relacionados a direitos humanos, diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa e de faixa geracional, Libras e educação especial. Apesar de recente aprovação, essa perspectiva já esteve presente nas diretrizes curriculares para a formação de professores da educação básica no pós-LDB 93/94/96. Considerando as informações dos excertos 1 e 2, avalie as afirmações acerca das competências no exercício da docência a serem desenvolvidas em programas de formação inicial e continuada de professores. Então, 1. Atender acerca de competências, né, no exercício da docência a serem desenvolvidas em programas de formação inicial e continuada. Então, 1. Atender a diversidade cultural e respeitar as diferenças no contexto da escola e da sala de aula, compreendendo a diversidade como uma realidade concreta que pertence tanto às subjetividades individuais quanto ao reconhecimento e pertencimento a determinado grupo social. 2. Conhecer, avaliar, criar e utilizar textos, materiais didáticos e outros instrumentos de aprendizagem que contemplem a diversidade social e cultural da sociedade brasileira. 3. Reconhecer a presença da diversidade das diferentes culturas na escola, promovendo a inserção dessas culturas no modelo cultural predominante, herdado da modernidade, de forma que todos sintam-se incluídos neste modelo. É correto o que se afirma em A, 2 apenas, B, 1 e 2, C, 3 apenas, D, 1 apenas, e E, 1, 2 e 3. Então, temos aqui, né, gente, uma questão que trata da questão da diversidade, da necessidade da escola abraçar, né? E aí, como esse professor tem que ser formado para essa diversidade, aí ele traz três, três competências que precisam ser desenvolvidas e pede para a gente avaliar quais delas são as corretas. Eu fechei ali no chat para dar tempo de vocês pensarem. Ainda que eu já vou avisar. Sábado eu vou estar junto com a proferiana também, tá? Não quero ninguém sábado reclamando no meu WhatsApp privado, porque sábado a gente não vai conseguir dar tempo para vocês de responder, gente. Assim, de pensar, né? Vocês vão ter que responder antes, tá? O material vai ser liberado para vocês amanhã, de manhã, eu acho que o John já liberou, acho que o John até já liberou, o John já formatou, acho que ele já liberou. Se ele não liberou, eu cobro dele para liberar, tá? Para Não, tá. vocês fazerem antes. Fala, Ariana. Eu preciso mandar o meu para ele hoje ainda. A hora que terminar a aula, que eu vou Ah, terminar a não, revisão e vou beleza, porque mandar. assim, O tá, meu eu não consegui mandar manda ainda. isso, para a gente não ter problemas, Mas eu vou né? mandar hoje à noite ainda para ele. A hora que terminar aqui, eu vou fazer a revisão e vou Beleza. mandar. Isso mesmo, porque daí, para daí eles conseguirem fazer antes e a gente não ter problema de resolução de questões. Vou abrir agora o áudio, o seu áudio não, vou abrir o chat para vocês responderem. Porque sábado vai ser aquele negócio, né, gente? Vai ser tiro, porrada e bomba, porque é a véspera da prova. A gente quer revisar com vocês o máximo de questões possíveis. Podem responder, por gentileza, no chat. E eu quero que você responda sinceramente, tá? Não é assim, tá todo mundo botando tal letra, não vou botar. Eu olhei no gabarito. Não é para olhar o gabarito, porque lá na prova você não vai ter gabarito. E não é para você ir pelos outros, porque você, Ana Maria, vai com as outras. É para você ser sincero e colocar o que você colocaria realmente ali na prova.
Sim, já tem gente colocando ali o que eliminaria, né? Isso, Andressa Hessel, pode falar, Andressa Hessel. A 3 ali, que ele está errado porque ó, a inserção dessas culturas no modelo cultural predominante. Perfeito, isso Que é mesmo. diferentes culturas, né? Uhum, bem isso. Se a gente está respeitando a cultura, se a gente está considerando essa cultura no contexto, a gente não vai inserir ela no modelo cultural. Cada cultura vai ser única e elas vão ter que conviver no mesmo espaço. Perfeita análise. A Cris está Não, e errada. até porque assim, porque até assim, porque se você está dizendo, né? E essa é uma questão, gente, que é muito importante que todos vocês, independente da área que você é, tá? Que você entenda isso, porque o que acontece? Diversidade está dentro de conhecimentos gerais. Vocês vão ter 10 questões de conhecimentos gerais, tá? E lá nos conhecimentos gerais tem um tópico que se chama diversidade, tá? Então, justamente vocês têm que ter noção do que é esse respeito, né, à diversidade cultural. Bem, se eu tenho que respeitar a diversidade cultural, isso significa o quê? Que eu não posso impor uma cultura predominante. Quer dizer que todas as culturas têm que ser respeitadas. No momento que eu uso a palavra predominante, no momento que eu uso a palavra predominante, eu estou dizendo que uma cultura ela vai predominar em relação às outras, né? Porque o que é predominar? Né? A palavra predominante vem de dominar, né? Pre vem de pré, quer dizer predominante, quer dizer que ela está acima das outras, ela está dominando as outras. E não é isso, gente. Tá? Não é isso. Se é diversidade cultural, nenhuma cultura vai ser, vamos dizer que predominante, todas elas vão ser respeitadas. Então, há 3 de cara por conta da palavra predominante ali, né, cultural predominante, tá? Você já deve só pensar, diversidade é tudo junto e misturado, a gente tem que respeitar todo mundo, nenhuma pode ser acima da outra, tá? Então, a 3 de cara está errada. Se a 3 de cara está errada, a gente elimina letra E e letra C, tá? A gente elimina a letra E e letra C. Ficamos entre A, B e D. Valquíria, prof, tem uma dúvida da 2. Na parte cultural da sociedade brasileira, seria apenas a cultural brasileira? A 2 diz, conhecer, avaliar, criar e utilizar textos, materiais didáticos e outros instrumentos de aprendizagem que contemplem a diversidade social e cultural da sociedade. Valquíria, nesse caso, sim. Por que é a sociedade brasileira? Porque aqui, ó, nós temos as diretrizes curriculares nacionais como um texto de referência, tá? Então, claro, a gente está na escola, a gente recebe... Estão me ouvindo, povo? Gente, estão me ouvindo? Sim, prof. Sim. Tá, então, olha só. A gente, embora na escola nós possamos receber alunos venezuelanos, da Bolívia, enfim, de qualquer outra nacionalidade, quando se fala de diversidade, a referência vai ser a sociedade brasileira, por quê? Porque são os documentos nacionais, tá? É claro que a gente vai ter que respeitar essa cultura que eles trazem também, vai ter que incluir essa cultura no contexto escolar, né? Respeitando, trabalhando, explorando, dando espaço para eles manifestarem, né? Ao mesmo tempo que a gente apresenta a cultura da gente até para eles se familiarizarem. Mas ali é a sociedade brasileira, porque aqui os documentos são diretrizes curriculares nacionais. Então, são habilidades que os professores da educação básica do Brasil adquirem, quando fala aqui de competências da docência, ó, são competências que os professores do Brasil adquirem para trabalhar com quem? Com a sociedade brasileira. Por quê? Porque a questão aqui, o professor, por exemplo, eu recebi um aluno venezuelano, né? Quando eu falar de diversidade social e cultural, qual é a referência que eu vou trazer para ele, gente? Do Brasil, porque é onde eu vivo, é o que eu conheço. Ficou claro? Até porque a própria BNCC é aquilo que a gente disse, né? A própria BNCC, ela reconhece isso, né? Tanto que ela tem aquela utopia de, vamos tentar padronizar ali, né, o currículo para que do sul ao norte todos os alunos aprendam, né, o mesmo currículo. Só que a própria BNCC, né, ela diz que tem que ser respeitada, né, as particularidades, a diversidade regional, né, do aluno, né? Isso sempre é falado, é isso, né, proferiana? Tem Isso que ser mesmo. respeitado. Por isso que deu o próprio currículo território catarinense, né? Quis ir lá e vamos fazer conforme a educação catarinense, né? Que foi aquilo que a gente explicou no início da aula, né? Vamos adaptar conforme a realidade catarinense, justamente porque isso tem a ver com diversidade, né? E como novamente ali em cima a questão está falando das diretrizes nacionais, gente, o que é diretriz? Diretriz seria tipo guia, né? Então está dizendo guia nacional, então a gente acaba focando obviamente, no Brasil. Não é que a gente não vai respeitar quem vem de fora do Brasil, não é isso. Mas é que a diretriz nacional, obviamente, o foco dela vai ser sempre com a diversidade e cultura do Brasil.
né? Beleza? Com essa ideia do sul ao norte, que foi que eu expliquei antes ali da BNCC. E aqui, né, Beleza? gente? E aqui, então, se a gente pega a questão 3, né, que diz para a gente que essa inserção da diversidade no modelo cultural predominante está errada, então automaticamente a 1 está correta, porque ele vai dizer aqui que a diversidade é a realidade concreta que pertence a subjetividades e pertence a um determinado grupo social. Portanto, a nossa 1 está correta, né? E Então, outra coisa, né? Desculpa te interromper, Ariana, mas essa palavra subjetividade aparece muito, né? A FURB gosta muito de colocar sujeito subjetivo, por exemplo, né? O que é subjetividade, gente? A palavra subjetividade, ela vem de sujeito, tá? Ela vem do sujeito. Então, quando a gente fala subjetividade, é porque a gente tem que respeitar o sujeito, ou seja, cada sujeito tem a sua cultura, gente. Mesmo que a gente more na mesma cidade, na mesma região, né? Cada um tem a sua cultura, né, familiar, a sua cultura, né? Então, sempre que tem essa palavra subjetividade, tem a ver com sujeito. Daí, por isso que eu botaram, tanto as subjetividades individuais, ou seja, aquilo que pertence ao sujeito. Né? É isso que tem que ser sempre respeitado. Outra coisa importante na 1 também é que a 1, se a gente for pensar nessa ideia de, mas a gente tem que respeitar também fora do Brasil, o pessoal que vem da Venezuela, o pessoal que vem do Haiti, a número 1, ela acaba sendo bem dentro disso, porque ela fala, ó, que a gente tem que respeitar, né, de forma geral ali, né, a número 1 fala de determinado grupo social, ou seja, de forma geral, né, então a 1, de certeza, obviamente, estava certa, e aí a gente eliminava a letra A, e depois a número 2 estava certa por questão de a gente pensar que é uma diretriz nacional, daí falou em sociedade brasileira, também ok. então, a 1 e a 2 estão corretas. Certo, povo? Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Clara essa questão, povo. Clara essa questão. Clara? Beleza. Bora para o feriano. Então, vamos lá. Questão 2. Leia as afirmações acerca da educação, didática e metodologia de ensino, avaliando sua pertinência de acordo com os documentos norteadores da educação brasileira e os estudos contemporâneos da área da educação. Aquilo que a gente sempre fala para vocês da contemporaneidade, né, gente? Tudo aquilo que é novo, todas as discussões novas, né? Então, vamos lá. 1. A educação, sobretudo a educação escolar, é um fenômeno intencional, não neutro, sócio-histórico e cultural. 2. A didática pode ser compreendida como resultado da ação mediadora entre os processos de ensino e aprendizagem. Ou seja, ela se ocupa de refletir sobre os modos, formas e metodologias para ensinar, com o objetivo de promover a aprendizagem dos estudantes. E 3. Metodologias de ensino na contemporaneidade devem obrigatoriamente estar comprometidas com a transmissão do conhecimento, tornando o professor como única parte ativa do processo de ensinar e aprender. É correto que se afirma em A, 3 apenas, B, 2 apenas, C, 1 e 2, D, 1 apenas, e E, 1, 2 e 3. Pensando, gente, na contemporaneidade, nisso que a gente tem ouvido do sujeito como protagonista, da diversidade, da formação integral, o trabalho como percurso formativo, todos esses conceitos contemporâneos, principalmente, né, gente, do aluno como parte central do processo, né? Então, vocês precisam avaliar essas 3 questões e assinar uma alternativa correta. Tá. O povo apressado, porque eu esqueci de fechar o chat. O povo apressado está respondendo letra C de casa, que a 1 e a 2 estão corretas. Daí, eu quero ver, já que querem ser os apressadinhos, quero ver quem é que quer me responder. Gabriela, eu vou de teu áudio tá aberto. Tu quer falar, meu amor? Ah, não, desculpa, eu abri sem querer. Não tem problema. Por que a 3 está Quem é que quer incorreta, me gente? explicar? Andressa Ressa, quer explicar? Fala, Andressa. Aqui, ó, devem obrigatoriamente estar comprometidas com a transmissão de conhecimentos e tomando o professor como única parte ativa no processo de ensinar e aprender. Perfeito, gente. É isso, né? Se a gente tem a educação como um fenômeno intencional, que é não neutro, que é social, que é histórico, que é cultural, que é um fenômeno que acontece o tempo todo, não é estático, né? E se a didática é resultado de uma ação mediadora entre ensino e aprendizagem, e que vai estimular, né, a questão de refletir sobre os modos, as formas e as metodologias, né, pensando na aprendizagem do aluno, o professor não pode ser o único foco, a única parte ativa desse processo.
né? E o professor, nesse contexto contemporâneo, tanto aqui da alternativa 1 quanto a 2, né, dos conceitos que tem ali, ele não é aquele que vai transmitir o conhecimento, porque ele não é o detentor do conhecimento. O conhecimento todo ele pode ser construído, ele pode ser explorado e ele pode ser ressignificado pelos estudantes, sempre partindo da mediação do professor. Quanto mais eficaz a mediação do professor, melhor a aprendizagem do aluno, mais consolidada e mais ampla ela será. Muito bem, meu povo. Até porque assim, né, Ariana, a número 3, ela se baseia lá na educação tradicional, né, na educação tradicional. Né, na teoria tradicional, né, da educação. Agora, o que eu acho interessante dessa questão, nem é o que está errado. O que eu acho interessante dessa questão, para quem vai fazer a prova no domingo, é esse olhar que vocês têm que ter na hora que vocês quiserem chegar pelo em ovo, na hora que vocês quiserem viajar na maionese, vocês têm que focar o seguinte. A número 1 ali fala o seguinte, ó, a educação, sobretudo a educação escolar, é um fenômeno intencional. O que é esse fenômeno intencional? É aquilo que a gente já falou desde o início das aulas, tá? Que é a intencionalidade pedagógica. Tudo tem que ser feito com intenção. É aquilo que inclusive o professor Douglas já falou na informática, que a gente usou lá o exemplo da informática, né? Que logo que se pensou em colocar a informática nas escolas, o que se fazia com as criaturas, né? Ah, vamos para a informática. Aí colocava lá a criatura para ficar brincando no Paint, sei lá como, né, como se fala aquele troço, Paint, né, ficar lá digitando no Word, mas não tinha, assim, uma intenção, né, do que estar ensinando e coisa e tal, entendeu? E aí a gente até falou muito isso na aula que eu colaborei do Prof. Douglas. Então, quando a gente fala em fenômeno intencional, é a intencionalidade pedagógica. Isso mesmo, Clarice, sempre pensando em habilidade e competência, né? O que aquele aluno vai desenvolver de habilidade e competência com aquela atividade. Por isso que a gente sempre tem que ficar escolhendo lá as benditas das habilidades e das competências para colocar no planejamento. Muito bem. E a número 1 também fala uma coisa que eu já falei para vocês que o Estado ama, tá? Que eu duvido que não vai ter uma, duas, sei lá quantas questões que vai cair esse termo, tá? Sócio-histórico cultural. A teoria que o Estado segue é a teoria do sócio-histórico cultural, né? Tanto que o Estado segue o Vygotsky, né? O Vallon, né? O Piaget. Então, mas o Vygotsky é o que ele mais segue, vamos dizer assim, porque ele fala muito nessa questão da mediação, né? Daí, assim, da mediação, do professor ser mediador, do professor, né, mediar as coisas, né? Então, é isso que vocês têm que lembrar. Então, aqui eu gostei dessa número 2, porque ela tem vários termos importantes de vocês entenderem, porque são termos que certamente vão aparecer em alguma questão, ou dentro de um enunciado, ou dentro de uma alternativa, tá? Então, lembrar, o que é fenômeno intencional? Intencionalidade pedagógica. Tudo tem que ter uma intenção. E a questão da teoria sócio-histórico-cultural, tá? Então, isso eu achei bem interessante. Outra coisa que é interessante, a número 2 ali, fala da ação mediadora, que a ação mediadora, ela está dentro dessa filosofia sócio-histórico-cultural, né? Que é o professor sempre está ali como mediador. E mediador, gente, não é aula livre, tá? Também tem que cuidar, tá? Mediador não é o aluno que dá a sua aula, ele que faz o que ele quer da vida dele, não, tá? Mediador, de novo, entra na intencionalidade pedagógica. Você cria uma atividade com uma intenção, você tem que mediar essa atividade para que a sua intenção ela seja, né, minimamente atingida. É isso, tá? Para deixar isso bem claro. E assim, beleza? E assim, se a gente está falando de Vygotsky, gente, quando fala em mediação, intencionalidade pedagógica, né? O que o Vygotsky vai dizer para a gente? Que ter essa e onde que eu vou buscar, onde que eu vou trazer, da onde eu vou buscar a intencionalidade pedagógica? Da onde ela vai vir? Da zona de desenvolvimento real do meu aluno. Aquilo que ele já sabe. Partindo dali, para eu trazer outros elementos e outras instruções. Então, é isso que a gente não pode perder de vista, tá? Sempre a intencionalidade pedagógica, gente, ela tem, a colega ali até colocou, né, a questão das habilidades, competências, são as habilidades, competências trabalhadas, mas partindo da zona de desenvolvimento real do meu aluno. Isso quer dizer o quê? Não adianta eu colocar lá como uma habilidade, por exemplo, a leitura de textos, né, a leitura de textos, se meu aluno não está nem alfabetizado ainda. Então, a gente tem que conhecer
essa zona de desenvolvimento real, aquilo que o aluno sabe, a gente tem que ter esse diagnóstico, e por isso a importância de dar avaliação diagnóstica. Então, eu tenho que saber o que o meu aluno sabe, para trazer as habilidades que sejam capazes de onde eu possa realmente mediar, e que não seja um trabalho que não vai ter resultado nenhum, tá? Só para complementar. Podemos Beleza. seguir? Porque é aquilo que a gente sempre fala, né, Ariana? Vocês têm que entender que a avaliação, ela sempre tem que ter aquela coisa, tá, diagnóstica lá no início, mas ela sempre tem que ser formativa, no sentido de continuada, né? Vocês têm que entender que a avaliação, ela não é apenas para ali a gente ter uma nota, para o aluno poder ser aprovado ou reprovado. Não, é realmente para que a gente tenha certeza que o aluno está conseguindo, né, aprender aquilo que a gente está passando, tá? Aí eu sei, assim, o que eu vou, né, Tati, mas, pô, eu, né, comecei a dar aula agora, pô, né, a teoria é tão linda, a prática, sim, gente, mas lá no concurso eles não querem a prática, eles querem a teoria linda, entenderam? Eles querem a teoria linda, ponto. Se a teoria linda, ela acontece na prática, é outros 500, mas lá eles querem a teoria linda, entenderam? É isso que eles querem. Então, bora para a próxima questão. Questão 3. É fundamental ao profissional da educação realizar continuamente reflexões sobre a função social da escola pública na contemporaneidade. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. 1. Cabe à escola, na atualidade, promover a reflexão crítica sobre a sociedade e assumir um compromisso com a educação integral, com a promoção da igualdade educacional, sobre a qual as singularidades devem ser consideradas e atendidas, com a equidade, que pressupõe reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes e a escola tem papel fundamental na redução da desigualdade. 2. Cabe à escola, na atualidade, privilegiar a memorização de conteúdo do ensino a partir do exercício mecânico e repetição. 3. Dentre as funções sociais da escola está privilegiar o cuidado com a criança em detrimento dos processos de ensino e aprendizagem, os quais podem ocorrer em outros espaços não escolares. É correto o que se afirma. A, 1 apenas, B, 1, 2 e 3, C, 3 apenas, D, 1, 2 e 3, perdão, e E, 2 apenas. E lembrando, né, gente, quando eu uso a expressão detrimento, ela sempre está colocada em relação ao outro, né? Em detrimento. Então, quer dizer que se eu tenho uma coisa, eu não posso ter outra. Uma é mais importante que a outra. Nesse sentido, né, Tati? Detrimento, né? Então, eu já ia falar sobre isso, Ariana. Eu ia esperar um pouquinho e eu já ia falar sobre isso, por quê? Porque é outra coisa que caiu muito no concurso de 2024 e que eu acredito que vai cair na prova de domingo, né? Que é esse em detrimento. E daí tem muita gente que se confunde o que esse em detrimento, né, significa. Né? Eu sempre falo assim, para vocês conseguirem entender, né, esse em detrimento, é como se fosse assim, ó, o que está vindo antes, ali no caso a criança ali, né, o cuidado com a criança, né? O que está vindo antes é mais importante do que o que está vindo depois, né? Sempre significa isso, né? O que está antes é mais importante do que está vindo depois. Então, vamos dizer que o cuidado com a criança é mais importante do que os processos de ensino e aprendizagem, entendeu? É nesse sentido. Porque a expressão em detrimento, ela significa em prejuízo, né, ou em desvantagem. Então, por isso que sempre o que vem antes, é como se o que vem antes está se sobrepondo, né, em cima do que está vindo depois, entendeu? Então, é como se, ali diz, né, dentre as funções sociais da escola, está privilegiar o cuidado com a criança. Ou seja, o cuidado da criança é mais importante do que os processos de ensino e aprendizagem, os quais podem ocorrer em outros espaços não escolares, né? Mas é isso que significa, sempre o que vem antes de em detrimento, vou te pedir, Ariana, para tu pintar ali o cuidado com a criança, sempre o que vem antes, quando tem esse termo em detrimento, o que vem antes significa que o que vem antes é mais importante do que o que está vindo depois. O povo está respondendo em massa, letra A de amor, tá dizendo que apenas a 1 está correta. Fala, Rosilene Prado. Boa noite. A Noite. 2, tá errada para mim, porque a escola ela não deve privilegiar a memorização dos conteúdos e nem o exercício mecânico de repetição. Perfeito. E a 3, ela não deve colocar o cuidado na frente do processo de aprendizado. Tipo, a gente cuida, tem, como já foi falado aqui, né? Que às vezes o professor
acha que a gente não está lá para cuidar, a gente está para cuidar, mas nós temos que estar focado no aprendizado também da criança, não privilegiar o cuidado. Perfeito. Outra coisa também acho importante colocar aqui, né, Ariana, que é assim, ó, se fosse, tá, até porque vá que alguém, né, se confunda, né, principalmente alguém que é da educação infantil e vai fazer o concurso do Estado para anos iniciais ou para outro, né, outro cargo que não seja educação infantil. O que vocês têm que entender, gente? Que lá na educação infantil, né, a própria BNCC diz que o cuidar, ele é indissociável com o educar, que cuidar e educar andam junto, né? Então, indissociável quer dizer que os dois andam junto, ok? Só que a gente tem que lembrar que se os dois andam junto, então não pode um estar acima do outro, entenderam? E ali, por conta do em detrimento, tá dizendo o quê? Que o cuidado está acima do processo de ensino-aprendizagem. É isso que vocês têm que cuidar. Porque a BNCC fala, isso mais lá na área de educação infantil, né? Que ele fala nisso, né? Depois, lá nos anos iniciais, ele não fala, mas ele fala disso, né? Que o cuidar, né, ele é indissociável do educar. Só que não pode ser o foco, entendeu? Não pode ser, né, o cuidar, né? O foco tem que ser o educar, obviamente, né? Ou os dois andando junto. Beleza? Bora? 4, concurso sede. Mafalda está prestes a iniciar sua trajetória, e parece trajetória na escola, e aparece apreensiva, como demonstra Tirinha, e a dúvida que ela traz ao final. Então, está aqui a Mafalda se medindo, né? E ela diz, será que aqui cabe tudo o que vão meter na minha cabeça? A apreensão de Mafalda se justifica se a escola que ela frequentar estiver pautada em... Opa! Então, vamos lá. 1. Pedagogias tradicionais, cuja visão pedagógica está centrada no do adulto-professor, no acúmulo de conteúdos cognitivos transmitidos por esse professor, assimilados e memorizados pelos alunos em uma disciplina que coloca o professor como autoridade. 2. Pedagogias libertadoras, cuja visão pedagógica valoriza o interesse e a iniciativa dos estudantes, priorizando temas e problemas contextualizados, sociais e políticos, da realidade mais próxima dos estudantes. 3. Pedagogias histórico-críticas, cuja visão pedagógica parte da prática social, na qual o professor e estudantes se encontram inseridos, porém em posições distintas, buscando problematizar práticas sociais e utilizar instrumentos teóricos e práticos para a compreensão e transformação social. 4. Pedagogias tecnicistas, cuja visão pedagógica está centrada na organização racional dos meios técnicos científicos para preparar futuros trabalhadores. E o professor se torna um reprodutor de conhecimentos apostilados e o estudante um consumidor desses conteúdos. É correto o que se afirma em A, 4 apenas, B, 1, 2 e 4, C, 1, 2 e 3, D, 1 e 4 e E, 2 e 3. Pensando, né, lembrando, né, gente, que a Mafalda está preocupada com tudo que vão meter na cabeça dela. Qual pedagogia tradicional, qual modelo pedagógico aqui, gente, vai trabalhar nessa lógica do transmitir, do colocar, né? E qual desses modelos justifica, então, a preocupação da Mafalda? Alternativa A, B, C, D ou E? Ariana. Eu ia pedir para tu deixar ali aparecendo a Mafalda, subir um pouquinho, isso, assim, né? Para aparecer a Mafalda ali, né? Ela falando, será que aqui cabe tudo que vão me meter na cabeça, né? Para eles entenderem o que é essa frase quer dizer, né? Porque eu queria justamente que eles tivessem esse olhar, né? Por que ela fala assim, né? Será que aqui cabe tudo que vão meter? Ela tá ali medindo. Vocês estão vendo que ela tá medindo a cabeça dela, né, gente? Eu sempre digo, quando tem charge, tirinha, o pessoal não gosta. Mas é que charge, tirinha, trabalha com uma coisa que a gente chama de linguagem verbal e linguagem não verbal. Linguagem verbal que está escrito, você consegue ler. No caso ali é, será que aqui cabe tudo o que vão me meter na cabeça? A linguagem não verbal é você fazer a leitura da tirinha né, por todo o contexto ali, né? Pelo que você está enxergando ali. Então, primeiro ela está medindo a cabeça, né? Tá vendo o tamanho da cabeça dela, né? Então, fazer toda essa análise. E isso é fazer a interpretação da linguagem não verbal, tá? Porque isso também cai muito, né? Falar sobre linguagem verbal e não verbal. Então, é isso, tá? Não verbal é fazer análise de toda a tirinha, tudo que você está enxergando, tá? E aí sim, né? A gente vai ali na análise ali, né? O que isso seria, né?
Eu acho que até pelo meter na cabeça, vamos ver se vocês estão bons de compreensão de texto. Pelo meter na cabeça, tem uma afirmação ali, que ela tem uma palavra que seria se meter na cabeça, né? Que teria a ver com essa questão de quantidade, porque no momento que ela está medindo a cabeça para ver se vai ter tamanho para meter tudo, é porque ela está preocupada com a quantidade, certo? Então, tem uma palavrinha ali que tem a ver com isso. Não sei se vocês conseguem enxergar qual é a alternativa, qual é a afirmação que tem essa palavrinha. Que palavrinha é essa? Que tem a ver com isso, com essa quantidade. Vamos ver, quem é que tá bom em compreensão de texto? Fala, Cíntia. Cíntia, pode falar. Cíntia não falou, pode falar, Douglas. Oi, prof, boa noite. Oi. Então, interpretando ali, na questão tudo na cabeça, tem ali na seção 1, fala do acúmulo de conteúdos cognitivos, eu coloquei ela como certa, o que remete à tirinha, e ali na 4, no final, tem um estudante, um consumidor desses conteúdos, eu também coloquei ela como correta conforme a tirinha, então ficaria com a letra D. Isso mesmo. Assim, a primeira coisa, número 1, gente, ela tem, assim, ó, a palavra-chave para você responder. Porque a número 1, ela fala assim, no acúmulo de conteúdos cognitivos. O que é cognitivo, gente? Cognitivo é cérebro, né? Cognição tem a ver com cérebro, né? Então ele está dizendo assim, com o acúmulo de conteúdos no cérebro, né? Transmitidos, né? Então, assim, por que quando ela fala, será que vai caber tudo aqui, né? Porque ela estava preocupada. Por quê? Porque do acúmulo, muita coisa, né? Quantidade, né? Então, acúmulo tem a ver com quantidade. Então, a um de cara, vamos dizer que ela traduzia esse meter na cabeça. Porque meter na cabeça tem a ver com isso, com quantidade, com acúmulo. Então, a 1 está certíssima. Se a 1 está certa, a gente elimina A e E. Certo? A gente elimina A e E. Tá? Aí, pode assim continuar, proferiana. E aí, né, gente, quando a gente vê aqui a Mafalda preocupada, que será que aqui cabe tudo que vão colocar na cabeça, fica bem claro que em nenhum momento também ela se vê no centro do processo, ela vai ser transmitido, vai ser dado para ela, vai ser passado para ela, né? Então, se vai ser passado para ela, é claro que não vai ser a pedagogia libertadora, por quê? Porque ela valoriza o interesse e a iniciativa do estudante. E o estudante não vai estar no centro do processo, né? Ele só vai receber, ele é passivo, né? Ele é um sujeito passivo que está ali pronto para só receber, né? Aí também, quando coloca aqui, né, que a visão pedagógica, a histórico-crítica, ela vai partir da prática social na qual o professor e o estudante se encontram inseridos, né? Então, se o professor e o estudante se encontram inseridos e a Mafalda só vai receber, ela também não está inserida aqui, né? Portanto, nossa alternativa correta é a alternativa D, 1 e 4. Eu vi que alguém tinha colocado, Ariana, a letra E, né? Uhum. E aí, certamente, foi porque talvez a pessoa né, se confundiu alguma coisa ali, né? Talvez, o que a pessoa pode ter pensado, né? Ela pode ter pensado assim, mas o Estado é contra a pedagogia tradicional, né? No caso, né, porque ali a visão do Estado é lá o sócio histórico cultural. Só que aqui ele está dizendo que é a análise da tirinha, gente. É aí que vocês têm que entender, né? Porque a tirinha, o que a gente tem que lembrar? Que a tirinha, ela geralmente ela é uma crítica, tá? Toda a charge, toda a tirinha, ela traz uma crítica, né? Uma reflexão, ela faz a gente pensar sobre alguma coisa. Então, por isso que eles colocaram a tirinha da Mafalda. Não é que eles concordem com o que está ali. Eles queriam ver se vocês conseguiram entender a crítica, a reflexão que essa tirinha traz. É isso que ali a FURB queria que você percebesse. E também esse olhar, né, que você tem que ter quando você lê ali, porque não é que eles concordem com isso, eles estão falando do que está ali da Mafalda. Né? E também a diferenciação das correntes pedagógicas, né, gente? Das correntes pedagógicas. Porque a questão coloca aqui, ó, a apreensão da Mafalda, quer dizer, a Mafalda está preocupada, né? Por que ela se justifica? Então, qual pedagogia que leva, qual é o modelo pedagógico aqui que leva a Mafalda a ficar preocupada? O modelo pedagógico é esse que faz ela ficar apreensiva, né? E aí pensem, né, gente, se eles não tivessem usado essa palavra apreensão, né, que a apreensão
muito bem dito, proferiana, vem de preocupação, né? Quando eu digo que eu estou apreensiva com algo, quer dizer que eu estou preocupada com algo. Ok. Daí pensando isso, poxa, daí ele já está te dando a resposta no enunciado, ele está te dizendo que a Mafalda está preocupada. Será que a Mafalda, ela estaria preocupada se a escola que ela vai frequentar fosse uma escola de pedagogia histórico-crítica? Porque pedagogia histórico-crítica é a mesma coisa lá da filosofia, que é o que o Estado é pautado, que é a teoria do social, Histórico social. história social Histórico cultural, cultural social. né? Uhum. Então, assim, é óbvio que a 3 não teria como ser, porque se ela está preocupada, quer dizer que é algo ruim, né? Se causa apreensão, é algo ruim. E a número 2 e a número 3 não são pedagogias consideradas ruins, né? Por quê? Porque são pedagogias que têm a ver com o livre pensamento, né? Com aquilo daí do sujeito crítico, né? De daí fazer o aluno ser pensante, de fazer, né? Entenderam? Então é isso que vocês também tinham que daí perceber. Fala, Joelma, por gentileza. Cíntia, eu já vou responder tua dúvida. Fala, Joelma. Até foi eu que coloquei ali a letra E, porque agora, ouvindo vocês falar, eu consegui entender, né? Porque é bem claro que vocês colocaram ali que ela estava preocupada, é que eu não me atentei ali para a palavra apreensão, né? Então, ela estava preocupada. E eu fui justamente ali nas palavrinhas tradicionais, né? Uhum. E ali embaixo está centrada. Então, eu eliminei por causa dessas palavrinhas ali. Mas agora eu consegui entender perfeitamente vocês duas ali falando o que estava pedindo ali o enunciado. Até porque assim, eu sempre falo, você entendeu o enunciado 90% da questão, né? Porque é aquilo que a gente fala, é que nem quando a gente fala assim, vocês têm muita mania de gravar palavrinhas-chave, porque vocês querem uma fórmula mágica que não existe. Então, vocês têm a mania de falar assim, sempre que tiver a palavra, sei lá, obrigatoriamente, quer dizer que está errado. Tá, na maioria das vezes vai estar, mas a gente já viu questão que a palavra obrigatoriamente naquele contexto estava certo. Por quê? Porque o que estava sendo pedido naquele enunciado, naquele contexto, por isso que vocês têm que se focar no que está sendo pedido no enunciado, entenderam? Para justamente vocês não caírem em pegadinha, entendeu? Porque não adianta você chegar lá na prova, com essa visão, livre estou, os alunos têm que ser críticos, pensantes, maravilhosos, reflexivos, e aí você chega lá no enunciado, que o enunciado não é que ele seja contra isso, mas é que ele quer fazer você também ser uma pessoa crítica, né? Entendeu? Então você tem que focar no enunciado. O enunciado é a grande questão para você não errar uma prova. Tá? E aí a 4, a Cíntia colocou então ali que ela queria que explicasse a alternativa 4, que fala que pedagogias tecnicistas, cuja visão pedagógica está centrada na organização racional. Quando a gente fala em racional, é quase a mesma coisa, não é que seja a mesma coisa, mas é quase, né? Vamos dizer que é semelhante à mesma coisa de falar de conteúdos cognitivos transmitidos. Por quê? Porque racional tem a ver apenas com a razão, né? Ou seja, com essa coisa, né? É aquilo ali, ponto, né? É aquilo ali, ponto. Então, mais ou menos a número 4, ela fala a mesma coisa que a número 1, né? De apenas estar preocupado ali com o raciocínio, né? E não com aí entrar toda a questão, porque a gente tem que lembrar que no momento que o Estado ele tem como teoria o histórico, social, cultural, ele não está preocupado apenas com o racional do aluno, né? Ele está preocupado com o todo do aluno. Ô, né? Tati, na verdade, gente, é importante diferenciar essa pedagogia tradicional da pedagogia tecnicista, porque a pedagogia tecnicista, o conceito, ele pode aparecer em alguma questão do ensino médio também, tá? Então, o que acontece? A pedagogia tradicional vai ser a transmissão de conteúdos, como se o aluno fosse uma página em branco, ele vai chegar na escola e o professor vai passar tudo para ele, como se fosse uma página em branco. Uma outra analogia, o aluno é um recipiente vazio que o professor vai encher de conhecimento. Isso é a pedagogia tradicional. A pedagogia tecnicista, gente, o foco, como o nome diz, tecnicista, tá? São aquelas voltadas para a técnica. Então, o foco dela é preparar futuros trabalhadores. Então, é aquela pedagogia que só vai ensinar mão de obra. É aquela pedagogia, por exemplo, de um curso técnico que vai ter lá, por exemplo, um curso de contabilidade. Ele vai ter só
as regras da contabilidade. Ele não vai trazer a questão do direito, ele não vai trazer a questão da sociologia, ele não vai trazer a questão da filosofia. É só preparar o sujeito para chegar lá na escola, lá na contabilidade e saber o que é débito, o que é crédito, o que é saldo. Ou então é aquele curso técnico que vai preparar o sujeito para ser, por exemplo, um torneiro mecânico. Mas ele não vai fazer cálculos, ele não vai aprender, ele só vai aprender a chegar na máquina e ele vai aprender a colocar a medida da peça e fabricar a peça. Então, o curso técnico, gente, ele é prioritariamente voltado para a formação de futuros trabalhadores. Ele tem essa lógica. E aí o professor é um reprodutor de conhecimento, porque o professor vai chegar lá e vai dizer, olha, conhecimentos apostilados, ele vai vir com essa questão, por exemplo, da peça, ele vai ter um manual de como fazer, e ele vai ser e o aluno, então, como o Douglas bem colocou, ele vai ser um consumidor desses conteúdos. Então, o professor, a gente só vai repassar para ele o manual, por assim dizer, e vai ver se ele consegue aplicar esse manual na prática. Tá? Então, a pedagogia tradicional e a tecnicista, elas se aproximam muito na medida em que o aluno é visto como alguém que só vai receber o conhecimento. Ele não tem conhecimento prévio, ele nunca ouviu falar daquilo, ele não tem uma história social, ele não tem uma história familiar, ele chegou em branco prontinho. E aí se coloca nele todo o conhecimento. Dentro da pedagogia tradicional, isso tem a ver com conteúdos cognitivos, né, de forma mais ampla. Então, matemática, português, história, geografia, e dentro da pedagogia tecnicista, a questão da formação para o trabalho. E aqui a gente tem que cuidar, gente, assim, ó, o que a proferiana quis dizer é que a pedagogia tradicional e a pedagogia tecnicistas, elas não são a mesma coisa. Porém, elas têm ali uma vertente semelhante, como eu falei, porque as duas têm essa coisa muito da transmissão do conhecimento para algo, né, para um foco, né? Sem olhar essa da questão da criticidade, da questão do cultural, do social. Então, daí, de novo, pensando ali que a Mafalda estava preocupada. Ela estava preocupada porque ela ia só, né, se encher de conteúdo. Isso, tanto a pedagogia tradicional como a pedagogia tecnicista, acaba que o foco maior é isso. É isso, Ok, depositar gente? o conhecimento. Só para não... de depósito de conhecimento, né, que é a tal educação bancária que o Paulo Freire falava muito, né, que ele era contra, né? Então, só para deixar isso bem claro. Beleza? Vamos para a próxima, então. A questão 5, considerando a concepção de currículo como redes de conversação e ações complexas, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Então, no planejamento didático, o professor deve articular conteúdos, linguagens e afetos em atividades cooperativas, reconhecendo que o currículo se reproduz nas relações entre os sujeitos e contextos. Por quê? O currículo vivido constitui-se em redes sociotécnicas de conversações e ações que conectam micropolíticas do cotidiano escolar às políticas e práticas de diferentes contextos, como formação, mídias, movimentos sociais, incidindo nas escolhas metodológicas. A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. A 1 e a 2 são verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta da 1. A 1 e a 2 são falsas. C, a 1 e a 2 são verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa correta da 1. D, a 1 é falsa e a 2 é verdadeira. E E, as duas são verdadeiras. Né, gente? Aqui, pensando assim, no currículo como aquele espaço de diálogo e de propostas de trabalho e de ensino. Né? Quando ele fala de redes de conversações, é o currículo se articulando dentro do contexto social, né? Não olhando só para a língua portuguesa, por exemplo, dentro da escola, mas olhando para a língua portuguesa aplicada em todo o contexto, né? E ações complexas no sentido de motivar, né, que esse currículo, quando fala aqui, né, daí o currículo vivido, que esse currículo seja praticado. Se a gente pegar a BNCC, o conceito de competência, ele vem muito nessa questão, né, gente? Ele vem muito para essa perspectiva. Que é o quê? Que é o aluno aprender o conhecimento, desenvolver a habilidade, desenvolver a competência e aplicar isso lá nas demandas práticas, nas demandas complexas da sua vida prática. Isso é o conceito de competência, né? Então, isso é que é um currículo como uma rede de conversação e de ação complexa, certo? Aí sempre, né, gente, naquela lógica. Observamos se a 1 é verdadeira, observamos se a 2 é verdadeira e vamos trabalhando a eliminação. É isso que eu ia dizer, Ariana, porque teve uma aluna que me mandou mensagem, eu até compartilhei nos stories, que ela falou que fez esse arquivo hoje, antes da aula, e que ela errou só uma questão, que foi essa questão do porquê que ela tem muita dificuldade. E eu já falei para vocês que essa questão do porquê, vocês têm que fazer ela por partes. Por partes. Não adianta vocês querem fazer ela toda junto. Eu estou ensinando isso para vocês, porque eu sou professora de língua portuguesa. Vocês têm que ler primeiro a número 1. Esquece a número 2.
lê a número 1 e pensa, o que está escrito na número 1 está certo? Claro, sempre de acordo com o enunciado, né? Porque a gente sabe que a FURB é muito malandra. Às vezes ela coloca ali uma informação que aparentemente está certa, mas não condiz com o que está no enunciado. A gente sempre tem que focar no que está no enunciado, tá? Pelo que está no enunciado. A número 1 está certa? Ah, beleza, tá. Agora, a número 2, pelo que está no enunciado. A número 2 está certa? É assim que vocês têm que fazer, gente. Primeiro ver se a 1 está certa, primeiro ver se a 2 está certa. Se as duas estiverem certas, que nem sempre as duas estão certas, tá? Daí vocês têm que ver se a número 2, ela é a justificativa da número 1, porque ali a gente tem o porquê. E porquê significa explicação, justificativa. Então a gente tem que perceber o quê? Se a número 2, ela está justificando a número 1. Porque o que a FURB faz muito? A FURB, ela coloca a 1 e a 2 certas, não quer dizer que isso vai acontecer nessa questão ou na questão de domingo. Mas eu estou dizendo que a gente já viu a FURB fazendo isso. Ela coloca a 1 e a 2 certas, só que a 2, ela não é a explicação da 1. Ela é, vamos dizer, que a mesma coisa que estava escrito na 1, só que com outras palavras. Então, vocês têm que cuidar, porque quando a gente usa o porquê, ela tem que ser uma explicação. Ela tem que retomar, claro, o que foi dito na 1, tem que fazer a retomada, mas no sentido de explicação, e não apenas de repetição. Tá? Então, é isso que vocês têm que cuidar. Beleza? Acho que deixa agora eles pensarem, Ariana, um pouquinho. Uhum. Olha, Ariana, eu acho que essa questão é a questão que a maioria deles odeia, tá? Eu Que eles sei, demoram para responder. eu Eles sei. demoram para responder. Mas no último sábado foi bem legal, assim, funcionou no sábado, até elogiei eles, porque teve algumas dessas e eles já estavam secos. É, mas tá assim, ó. Tem o povo botando letra A, tem o povo botando letra C e tem o povo botando letra E. Eu vi alguém botando E. Então, por enquanto, a gente tá aí com A, C e E. Até E a gente também tem ali, né? A gente tem ali A, C e E, Todas né? concordam, eles concordam que todas são verdadeiras, né? Que as duas são verdadeiras, né? É, porque Porque a A diz que todas são verdadeiras, é, mas diz que a 2 é uma justificativa da 1. sim, A C diz que as duas estão certas, mas a 2 não é uma justificativa. E a E só diz que as duas estão certas. Olha, eu não vi o gabarito, tá? Antes de dar a voz para a Andressa, eu vou falar uma dica. Não sei se a Ariana vai concordar comigo. Eu não vi o gabarito. Talvez eu esteja errada. A Ariana aí sabe o gabarito. Eu não vi porque eu não olho o gabarito. Mas, assim, eu não colocaria a letra E, tá? Por que eu não colocaria a letra E? Porque, assim, a gente não tem lógica. Apenas as duas estarem certas. Entenderam? Porque se eu tenho o porquê ali, a FURB, ela quer que você saiba, obviamente, se elas estão certas, estão erradas, mas ela quer também saber se aquele porquê tem uma relação ali entre as duas. Então não tem lógica de ser a letra E, porque a letra E só diz as duas estão certas. Tá, mas aí o porquê tá fazendo o que ali? Ele tá decorando a questão ali, ele tá fazendo o que ali? Entenderam? Então, na minha cabeça, não teria como a E ser a correta. porque Tá? se elas são verdadeiras, elas têm que ter ou não relação, Elas né? têm que ter uma relação, porque tu tem o porquê ali, né? Exatamente, aqui, ó. Porque assim, é diferente de quando tu não tem o porquê, que aí tu tem ali uma, duas, três afirmações, e aí sim, aí a banca quer que tu saiba, que tu diga quais são corretas. Aí é diferente. Mas ali não é só isso, ela não quer que tu diga apenas se elas são corretas. É, obviamente, se tem o porquê, a banca quer que tu saiba analisar, que a grande sacada dessa questão é você saber, daí assim dizer, se a 2 está ou não justificando a número 1. Fala, Andressa Hessel. Tira uma dúvida. Se, tipo, na prova, tipo, eu marquei a letra A, né? Mas se na prova eu colocar assim, as duas asserções são verdadeiras, tipo, eu vou estar dando, vai ser errada, né? Vai ser errada, porque, como eu disse, a E, ela é incompleta. A gente tem que entender que a gente não... Porque, assim, a gente não está lidando com uma questão que é apenas para dizer se está certo ou está errado, que nem a gente geralmente vê, né? Ah, 1, 2, 3, né? E tem que ver se a 1 está certo, se a 2 está certo, se a 3 está certo. Porque no momento que tem o porquê ali no meio, obviamente a banca quer que vocês entendam a relação que essas duas afirmações têm uma com a outra. Por isso que a banca botou o porquê. Ela botou o porquê propositalmente. Então, eu só dizer que as duas são verdadeiras, não dá nem para entrar com recurso, porque tem o porquê ali. O porquê ele não está ali decorando a questão, né? A banca quer saber se existe relação ali de justificativa, sim ou não. Senão ela nem colocaria o porquê.
Se ela quisesse só as afirmações, ela não colocaria o porquê. Então, daí não tem lógica, né? Quem mais? A Camaria da Cibele, porque a Cibele falou que tinha colocado... A Cibele falou que tinha colocado letra D, né, Isso. Cibele? Eu vou explicar o porquê na minha visão, se eu estiver errada também, o momento de errar é agora e não na prova, né? Eu entendi, assim, que ali diz que no planejamento didático o professor deve articular conteúdos. Para mim, não tem como no planejamento colocar afeto. Então, para mim, estava errada nesse ponto. Eu olhei por essa perspectiva. Qual que era, desculpa, qual número? A número 1. A 1, que ela diz deve articular e afetos em atividades cooperativas. Olha, Sibeli, o que eu vou te dizer, tá? Não sei se a Ariana vai concordar comigo, porque, novamente, não sei o gabarito, porque eu não olho o gabarito, gente, eu faço que nem vocês, tá? Eu faço usando a minha lógica. Vou lá. Novamente, pensando no estado de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina, ele tem a visão social, histórico-cultural, tá? O estado de Santa Catarina, basicamente, ele usa o Vygotsky e o Vallon como os teóricos, tá? O Piaget, ele usa um pouquinho, mas ele gosta mais do Vygotsky e do Vallon, tá? O que o Vallon é, gente? O Vallon é afetividade, né? O Vallon é um teórico dentro, e aí a gente tem que lembrar, tá? Que na realidade Piaget, daí tu me corrige, Ariana, Piaget, Vygotsky e Vallon, os três, Sibeli, eles estão dentro da teoria sócio-histórico-cultural, os três. Só que cada um seguiu um viés dentro dessa teoria. E o viés do Vallon é a afetividade. Então, por conta do Vallon, eu não vejo que o afeto esteja errado, entende? Porque eu daí pensei muito nisso, entendeu? Tati, deixa eu explicar, Edson. Olha Pode só, explicar. aqui nós temos uma concepção de currículo. Currículo, ele fala de rede de conversações e ações completas. A nossa questão, ela pede o planejamento didático, certo? O planejamento didático é o quê? É o professor em sala. E o professor deve articular conteúdos. Ok. Para o professor articular conteúdos, ele vai precisar de competências e ele vai precisar de habilidades. Porque a gente sabe que num contexto de BNCC, gente, a gente não vai trabalhar só conteúdo. O conteúdo é a última coisa que a gente vai fazer. A gente primeiro vai pensar na competência que quer desenvolver, depois na habilidade, por último, conteúdo. Se eu tenho que trabalhar competências e habilidades, essas competências aqui, ó, elas têm que transitar entre as 10 competências gerais, que tem competências de comunicação, que tem competências de conhecimento científico, e que tem toda uma série, gente, de competências socioemocionais, que vai entrar quem? Os afetos. E também tem uma competência lá que fala em trabalho cooperativo, em cooperação, que entra aqui, tá? Então, tem essa fundamentação teórica, pensando-se no currículo, né, no pressuposto teórico, metodológico, filosófico, que eu sempre falo para vocês do currículo, né? Pressuposto teórico é quem? Quem são os teóricos que dão sustentação para o currículo? Filosófico, qual é a filosofia que dá sustentação? Metodológico, qual é a metodologia utilizada? Mas aqui a nossa pergunta é muito clara, ela fala do planejamento didático, quer dizer, eu ir para a sala. Se eu vou para a sala, eu vou articular conteúdos. Mas para articular conteúdos, eu preciso passar pelas habilidades, pelas competências, que automaticamente vão incluir linguagens, afetos e atividades cooperativas. Ficou claro? Teve uma aluna aqui que ela falou uma coisa bem importante. Ficou bem A Gliane, que até foi... desculpa, Sibeli. Foi a aluna que daí errou essa questão, né? Ela errou só essa questão, a Gliane. Ela falou ali, porque falou em conteúdo. Tá, gente, mas assim, ó, não quer dizer que o Estado de Santa Catarina, ele abomine, né? Ele seja contra conteúdo. O que ele é contra é apenas o conteúdo, né? Porque se a gente for pegar o currículo território catarinense, tá? Ele pega lá as habilidades da BNCC, ele tira lá os alfanuméricos dele, lá, tá, beleza? E do lado, ele faz uma coisa que a BNCC não faz. Ele coloca que conteúdos que tu tem que trabalhar. Então, por exemplo, lá em português, sei lá, ele coloca lá, identificar a articulação das conjunções, nananana. Tipo assim, né? É lá a habilidade. Do lado, ele bota lá, que conteúdo que tem que ser trabalhado? Conjunções coordenadas, subordinadas, entenderam? Então, isso, quem é do Estado sabe que é bem assim que funciona. O currículo território catarinense, ele tem um quadrinho ali, então ele tem as habilidades e competências, e do lado, ele já te diz que conteúdo que tu vai ter que trabalhar para atingir aquelas habilidades e competências. Então, assim, ele não é contra o conteúdo, ele é contra o conteúdo só, o conteúdo pelo conteúdo.
sem você pensar em todo o restante. Pode falar, Mas Preferiana. assim, Tati, ó, o que a gente tem que pensar é que a habilidade, gente, a habilidade, a gente que não aprendeu a ler habilidade ainda. E eu falo a gente porque eu também estou aprendendo, tá, gente? A gente não aprendeu a ler habilidade. A habilidade, ela vai trazer pra gente a ação mental que o aluno tem que fazer, seja criticar, analisar, lá, 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 lá. Ela vai trazer pra gente o conteúdo, como a Tati falou ali, era conjunções, que usou o exemplo, né, Tati? Como as conjunções que já está ali o conteúdo, e ela vai trazer a metodologia, porque ela vai dizer para a gente como a gente vai ter que trabalhar. Então, gente, assim, ó, e a gente tem que pensar o seguinte: sem conteúdo, gente, a gente não trabalha habilidade e competências voltadas para o desenvolvimento cognitivo. O desenvolvimento cognitivo, ele passa obrigatoriamente pelo conteúdo. E como a Tati disse, não dá para trabalhar o conteúdo pelo conteúdo. Então, se a gente pegar qualquer habilidade, gente, façam, quando passar o concurso, se vocês tiverem um tempinho, façam esse exercício. Vocês podem pegar qualquer habilidade e fazer a leitura. Ela vai trazer esses 3 elementos para a gente. Ela vai trazer a, a operação mental, ela vai trazer o conteúdo e ela vai trazer para a gente ali a metodologia ou então o contexto. Né? O contexto, ele funciona muito dentro da disciplina de história, por exemplo. Analisar as guerras do tempo medieval, da era medieval, enfim, sei lá, né? Desse momento histórico. Ele está trazendo ali a ação mental, que é analisar, ele está trazendo o conteúdo, que são as guerras, e ele está contextualizando que guerras são essas, de que tempo essas guerras são. Então, assim, a habilidade, ela vai poder trazer para a gente tanto o conteúdo, tanto o contexto, quanto a metodologia. Lá no ensino médio, como a operação mental ela é mais complexa, o caminho natural, gente, é que a questão da metodologia apareça na habilidade, para auxiliar o professor a pensar esse processo. Então, é isso que a gente tem que cuidar, gente, porque se a gente, planejamento didático sem conteúdo não existe. E se eu tenho um planejamento de conteúdo e uma concepção de currículo da contemporaneidade, e um currículo da atualidade, eu preciso obrigatoriamente, gente, ter habilidades, competências que vão passar pelas diferentes linguagens, que vão passar pela questão dos afetos e pela cooperação, tá? Ariana, só para a gente não se prolongar muito, porque a gente vai ter que agora encurtar um pouco, né? Porque senão a gente não vai conseguir Sim. dar conta e a gente está com tempo curto. Mas assim, ó, eu quero também deixar uma coisa bem importante que a Preferiana falou, tá? Não é nem para depois da prova, gente, porque na minha prova que eu fiz o concurso de 2024, né, para professora de língua portuguesa, novamente, porque eu já tinha passado no de 2017, e tinha uma questão na minha prova específica, isso pode acontecer em qualquer um de vocês que são específicos, como eu, tinha uma questão que eles diziam um conteúdo lá que tinha que ser trabalhado, e aí eles queriam que a gente escolhesse qual alternativa, e aí era da BNCC, não era do currículo território catarinense. Qual era a alternativa, inclusive tinha até os códigos alfanumérico. Qual era a alternativa que contemplava aquele conteúdo, entendeu? E aí é isso que a Ariana falou, né? Daí eu lembro que eu eliminei 3, fiquei em dúvida entre 2, porque as 2 eram muito parecidas. E aí tinha que ver isso que a Ariana falou. O comando da questão, é para analisar, identificar o que é para fazer, né? Entender o conteúdo. E isso caiu na minha prova. Então, isso pode cair na prova de qualquer um de vocês. Vocês terem que dizer qual é a habilidade e competência que atinge aquele conteúdo. Então, por isso que vocês têm que aprender a ler a habilidade. Tá? Isso é bem importante. Beleza? E sendo assim, né, gente, para a gente fechar, então, se o planejamento didático ele está relacionado com o currículo e o currículo vai se reproduzir nas relações entre sujeitos e contextos, o currículo precisa ser vivido. E para ele ser vivido, ele tem que acontecer em rede sociotécnica de conversações, ou seja, passar por vários segmentos, conectando micropolíticas do cotidiano dos escolares, ou seja, aquilo que a escola determina como que deve ser feito, as políticas de diferentes contextos, como formação, movimento social, até mesmo as políticas que vêm da Secretaria da Educação, que seria mais ou menos aqui, né, gente, pensar a discussão, né, em termos de currículo mesmo, assim, o documento, né, um exemplo, seria fazer desse currículo vivido um documento que vai passar por várias instâncias. Então, rede sociotécnica de comunicação, redes sociais com técnicos, com pessoas que entendam, né, ações que conectem micropolíticas do cotidiano escolar, por exemplo, PPP da escola, e eles têm que se conectar a quem? As políticas e práticas de diferentes contextos, ou seja, de legislação, de formação, de mídia, de movimento social, enfim. E entendendo, gente, que o currículo não está... O que essa questão está querendo dizer para a gente é que o currículo não está sozinho, ele não é um documento do nada. Se a prática pedagógica tem intencionalidade e não é neutra, gente, o currículo também não vai ser. E, principalmente, é claro que isso tem que incidir nas escolhas metodológicas. Portanto, gente, a nossa alternativa correta aqui é a A, né? As 2 são verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta da 1. Certo? E até porque, assim, né, gente, o currículo tem que ser vivido, né? Então, tem várias coisas ali que vocês têm que entender que realmente, né, não tinha como, né, uma coisa estar separada da outra, né? É isso. Até porque, né, planejamento e, assim, currículo andam junto. Assim, lembrar que a própria BNCC é um currículo,
né? Então a gente tem que lembrar disso, beleza? Bora. Vamos lá. O currículo e a didática são elementos interdependentes que se influenciam mutuamente na construção do processo educativo. Ao longo da história, diferentes teorias e tendências pedagógicas têm moldado a concepção, teorias e tendências, né, têm moldado a concepção de currículo e as práticas didáticas. Qual das alternativas a seguir apresenta uma tendência contemporânea na área do currículo e a sua principal característica? A. O currículo pós-crítico, que reconhece a multiplicidade de vozes e perspectivas na construção do conhecimento, valoriza a diversidade cultural, a subjetividade e a experiência dos alunos. B. O currículo integrado, que busca a superação da fragmentação do conhecimento e a construção de uma visão interdisciplinar e contextualizada da realidade, valorizando a experiência dos alunos e a diversidade cultural. C. O currículo crítico, que questiona as relações de poder e as desigualdades sociais presentes na sociedade, propõe a construção de um currículo que promova a emancipação e a transformação social. D. O currículo por competências, que define as competências e habilidades que os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica, com foco na preparação para o mercado do trabalho e para o exercício da cidadania. E o currículo transdisciplinar, que busca a integração entre diferentes áreas do conhecimento, superando as fronteiras disciplinares e construindo um novo campo de saber que se articula com os problemas e desafios da sociedade. Então, gente, ele está pedindo para a gente aqui uma tendência contemporânea, ou seja, uma tendência que dê conta de tudo que a gente tem visto, né? De novo, pelo que a contemporaneidade tem sido marcada, gente? Né? Pelo o que hoje é um princípio formativo, né? Quais são os dois princípios formativos do currículo, né? A questão da diversidade e do percurso formativo. Tendo essa visão, gente, que é um modelo contemporâneo, tendo isso como referência, qual das alternativas aqui tem relação com um currículo que dialogue, né, com essa tendência contemporânea e qual é a principal característica? Beleza? Então, assim, ó, a gente tem aqui alternativas B, alternativas A, tem gente que botou B, tem gente que botou A, deixa eu ver qual é a outra que botaram também, vai marcando aí, Ariana, BA, eu acho que ficou em BA, pelo que eu vi aqui, BA, alguém colocou algo que não é BA? Alguém colocou algo na BA? Não, ficou entre B e A. Alguém colocou algo que não é BA? Não, ficou entre B e A. Vamos lá, letra A. O currículo pós-crítico, que reconhece a multiplicidade de vozes e perspectivas na construção do conhecimento, valoriza a diversidade cultural, a subjetividade e a experiência dos alunos. Letra B. O currículo integrado, que busca a superação da fragmentação do conhecimento e a construção de uma visão interdisciplinar e contextualizada da realidade, valorizando a experiência dos alunos e a diversidade cultural. Eu vou dizer o que eu responderia, tá? Sem olhar o gabarito. Eu responderia, depois diz, Ariana, se eu estiver errada, eu responderia letra A de amor. Por quê? Porque ali está falando tendência contemporânea. Daí, como ali diz currículo pós-crítico, eu pensei que pós-crítico tem mais a ver com essa tendência contemporânea. E também por conta de falar da diversidade cultural, falar da subjetividade, né, do sujeito e da experiência dos alunos. Foi o que eu pensei. Agora, se eu estou certa, não sei, vou deixar para a Feriane explicar agora. Tá, gente, aqui todas essas tendências são tendências contemporâneas, tá? Todas elas são. Vamos começar de baixo para cima, né? O currículo transdisciplinar, que ele busca a integração entre diferentes áreas do conhecimento, superando as fronteiras disciplinares e construindo um novo campo de saber que se articula com problemas e desafios da sociedade. Então, olha só, o currículo, a questão aqui que assim, ó, essas concepções de currículo aqui, elas estão corretas. A questão é assim, currículo transdisciplinar, gente, a transdisciplinaridade é uma metodologia, não é um currículo, tá? Então, o que acontece? A gente pode ter um currículo integrado, a gente pode ter um currículo, pode trabalhar com projetos. A transdisciplinaridade, ela é metodologia de trabalho, tá? Então, ela vai ter essa questão da integração entre as diferentes áreas, ela vai construir um novo campo de saber, dos desafios da sociedade, mas ela não é um currículo, portanto, ela está errada. Currículo por competências, né, gente, é uma tendência também contemporânea, mas aqui a preparação não é para o mercado, é para o mundo do trabalho, tá? O currículo crítico. O currículo crítico, gente, é esse aqui, ó. Aqui que vai reconhecer a multiplicidade de vozes, né? E perspectivas na construção do conhecimento, vai valorizar a diversidade cultural
e a experiência dos alunos. Esse conceito que a gente tem aqui é o conceito de currículo crítico, portanto, está errado. O pós não Então, é o que esse. está errado na letra A é o pós. O correto pós-crítico está seria aqui embaixo. O Isso. correto seria. Ah, entendi. O Então, pós-crítico, a letra A seria o crítico e a letra C que seria o pós-crítico, então. e assim, gente, porque o currículo crítico, ele vai começar a dizer, olha, o aluno tem condições de aprender, o aluno tem condições de falar, o aluno precisa ser representado, o aluno precisa ser reconhecido. O currículo pós-crítico, ele vai começar a questionar as relações de poder, né? As relações de poder presentes na sociedade, as relações de poder, as desigualdades sociais, e ele vai dizer, olha, nós precisamos construir um currículo que promova essa emancipação e que transforme a sociedade. Portanto, está errado. Então, nós temos aqui o currículo integrado, ele vai buscar a superação da fragmentação do conhecimento, a construção de uma visão interdisciplinar e contextualizada da realidade, que vai fazer o quê? Valorizar a experiência dos alunos e a diversidade cultural. Então, o que eu quero dizer para vocês, gente, que tudo isso, todos esses itens aqui, a gente discute hoje na contemporaneidade, né? A gente discute o aluno no centro do processo, a gente discute as relações de poder dentro do currículo, a gente discute competências, a gente discute a necessidade da inter e da transdisciplinaridade, só que o problema dessa questão está nas definições, porque aqui Beleza. pede para Agora, gente, porque aqui ele pede para gente, ó, tendência pedagógica e a característica. Então, as entendi. tendências são certas, mas a característica nem sempre. Então tá. Então, o que ficou errado foi isso, né? Que na realidade a característica da letra A era para o crítico e a característica da letra C é para o pós-crítico. Então, quem tem dificuldade em teorias, né? Porque é uma das coisas que mais o pessoal reclama para mim, isso já nesses 6 anos de curso, é que tem muita dificuldade em teoria da educação, que é algo que é muito recorrente em todas as provas. Então, já façam aí para vocês não terem mais esse problema. Até porque tanto a A como a B, agora que eu vi, né, que eu tinha lido rápido, tanto a A como a B falam em diversidade cultural. Diversidade cultural, a gente sabe que é o que, né, que está aí dentro do que o Estado também prevê. Beleza, próxima, 7. Só a dica, gente, a crítica vai colocar o aluno no centro do processo e a pós-crítica, ela vai usar o currículo como instrumento para questionar as relações de poder na sociedade, tá? Vamos para a sétima. Ótimo. Então, a crítica coloca o aluno no centro e a pós-crítica tem a ver com essa questão das desigualdades sociais, com isso de, né, de questionar o que a escola ali pode fazer para modificar isso, né? muito bem, ótimo. Então, vamos lá. Perfeito. Nesse modelo, uma aula seria conduzida de forma direta e objetiva, com ênfase na transmissão de conteúdos pré-estabelecidos. O professor atuaria como o principal transmissão de conhecimento, utilizando métodos e técnicas. O foco seria no ensino dos conteúdos de maneira sistemática e organizada, utilizando recursos como slides, apostilas e exercícios padronizados. O aluno seria visto como um receptor passivo do conhecimento, sendo avaliado principalmente por meio de provas e testes. O professor teria controle total sobre o processo de ensino, seguindo um plano de aula rigidamente estruturado e priorizando o cumprimento de metas e objetivos pré-determinados. O excerto apresentado faz referência à chamada A, pedagogia tecnicista, B, pedagogia renovada progressista, C, pedagogia progressista, D, pedagogia social e E, pedagogia renovada. Eles estão respondendo unanimidade, letra A de amor. Letra A de amor, né, gente? Pedagogia tecnicista. Então, vamos assinalar aqui. O que é a pedagogia renovada progressista? O aluno como um sujeito de aprendizagem, né? A progressista é a relação entre a educação e a transformação social. A pedagogia social é aquela que trabalha a inclusão social, a cidadania e a convivência coletiva. E a pedagogia renovada, ela rompe com o ensino atual e coloca o aluno no centro do processo, tá? Então, são movimentos pedagógicos diferentes e vocês podem perceber que eles vão se renovando, né? A renovada, então, aqui, ela vai romper com o modelo tradicional. Já a progressista vai trazer a relação entre educação e transformação social. Transformação social. O aluno no centro, minha letra tá horrível, né, gente? Mas tudo certo, vai dar boa. O aluno no centro, e essa aqui, então, vai colocar o aluno como um sujeito da aprendizagem, né? Aqui a renovada diz assim, olha, gente, a aprendizagem ela tem que se dar em torno do aluno. O aluno é o foco da aprendizagem. A renovada progressista vai dizer, não adianta só dizer que o aluno é o centro, o aluno tem que ser o sujeito, o alvo da aprendizagem, aquele para quem a aprendizagem vai se voltar. Certo, gente?
Tudo bem? Segue, dona Ariana, pode seguir o baile. A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade são abordagens pedagógicas que buscam superar a fragmentação do conhecimento e promover uma visão mais integrada e complexa da realidade. Qual a principal diferença entre essas duas abordagens? A interdisciplinaridade é uma abordagem mais tradicional, enquanto a transdisciplinaridade é uma tendência mais recente da educação. B, a interdisciplinaridade é mais adequada para o ensino fundamental, enquanto a transdisciplinaridade é mais indicada para o ensino médio superior. C, a interdisciplinaridade é uma abordagem mais simples e fácil de ser aplicada, enquanto a transdisciplinaridade requer uma mudança mais profunda na estrutura curricular e na formação dos professores. D, a interdisciplinaridade é mais focada nos conteúdos, enquanto a transdisciplinaridade é mais voltada para as competências e habilidades. E E, a interdisciplinaridade propõe a integração entre diferentes disciplinas, mantendo suas especificidades, enquanto a transdisciplinaridade busca a superação das fronteiras entre as disciplinas, criando um novo campo do conhecimento. Então, dentro da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, qual é a diferença, a principal diferença entre elas? Alternativa A, B, C, D ou E? Vocês não esperaram fechar o chat, eu tô aqui comendo mosca. Vocês, mas olha, que eu vou pegar vocês. Vocês têm que esperar eu falar, povo lindo do meu coração. Tá bom, começaram aqui a colocar a letra E também, unanimidade, letra E. Letra E, né? A interdisciplinaridade, então, ela vai promover, né, gente, essa integração entre as disciplinas, mas ela vai manter as especificidades. Então, é quando a gente trabalha, por exemplo, um tema na escola e cada área do conhecimento, cada disciplina vai trazer a sua perspectiva, conversando com a outra área, mas esse limite, claro, de cada disciplina existe, o que é de cada um, né? Já a transdisciplinaridade vai romper essas fronteiras. E, normalmente, na transdisciplinaridade, a gente vai ter outras áreas envolvidas, né? E aí, com isso, se cria novos campos do conhecimento. Perfeito. Tudo bem até aqui, gente? E aí, claro, né, gente, a interdisciplinaridade não é adequada para o fundamental e essa para o ensino médio. As duas podem ser usadas em qualquer situação, né? Não existe isso da interdisciplinaridade ser mais tradicional e a outra ser mais recente. Elas têm, inclusive, o tempo de descoberta delas, o estudo delas é o mesmo, né? É da mesma época, uma deriva da outra, né? Quando se descobriu a primeira interdisciplinaridade, se viu que dava para ser diferente, mas elas são contemporâneas, elas são da mesma época, e uma não está em relação à outra, uma não depende da outra, uma não tem, né? Elas se complementam e elas têm a sua singularidade, né? E aqui a interdisciplinaridade diz que é mais fácil, também não é isso, né? E a interdisciplinaridade é focada nos conteúdos, também não é. Certo, povo? Tudo bem até aqui? Tudo bem? Gente, eu tô na aula, eu caí. Alguém Sim, fala alguma coisa? Ariana, pode continuar. Ok. Siga o baile, Ah. Lê. Ah, tá, Siga porque eu o não baile. vejo vocês, gente. Analise as afirmações a seguir sobre a avaliação escolar. De acordo com a BNCC, é fundamental que as redes de ensino e os professores adotem a avaliação formativa de processos ou de resultados que levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e dos alunos. 2. A avaliação formativa se baseia em 3 pilares. Ela é contínua, cumulativa e sistemática. 3. Em relação à avaliação diagnóstica, podemos considerá-la como um tipo de avaliação em que se busca compreender os conhecimentos que os estudantes já possuem, de forma a se traçar o seu histórico de construção de saberes. Por meio de avaliações diagnósticas, é possível observar o que o estudante já sabe, o que deveria saber, mas ainda não sabe, e inclusive as suas expectativas em relação ao seu processo de aprendizagem. É correto o que se afirma em A2 apenas, B1 apenas, 3 apenas, D1, 2 e 3 e E1 e 2 apenas. Pensando sobre a avaliação escolar, gente, analisem as alternativas e escolham aquela alternativa que dá conta da informação correta. Tá, agora eu vou abrir o chat para vocês respondem, gente. Até porque a gente não pode até meia-noite hoje, né? Então a gente tem que acelerar aí, tá? Agora até vou dar pouco tempo para vocês responderem, tá? Então agora, até porque assim, eu acho que com tudo que a gente explicou na noite de hoje, fica mais fácil de vocês começarem a responder mais rápido as questões, né? Porque aí agora vocês têm que ter o olhar que eu estou ensinando para vocês, eu e a Ariana, né? Eu e a Ariana. Eu estou ensinando para vocês, né, desde o início da aula, aquele olhar que o Estado quer que vocês tenham no domingo, tá? Então o povo está respondendo que
Tu tá achando engraçado, né, Ariana? É, Não, mas é que eu olhar. ultimamente a Ariana não ensina nada, a Ariana só confunde as pessoas, mas tá bom, gente, tá Não, valendo. para, é a Ariana. Boba, boba. Vai dar Para, boa. para, doida. Não começa. Vamos, não começa. Tu não bloqueia. Vamos lá. Letra D de dado. Unanimidade, letra D de dado. Letra D de dado, né, gente? Por quê? A avaliação formativa, ela tem 3 pilares, né? Que ela é contínua, cumulativa e sistemática. Claro que tem que ser isso, senão ela não é formativa, porque a formativa vai dar o feedback para o aluno o tempo todo, ela acompanha o aluno todo, ela observa o tempo todo, né? E aí, a BNCC recomenda, né, que a avaliação seja formativa, tanto de processos ou de resultados, ou seja, por que o aluno chegou naquele raciocínio, ou por que o aluno tirou aquela nota, né? Levando em conta todo o contexto da aprendizagem, do processo, da escola, dos registros, enfim, tudo está corretíssima. E, por fim, né, a diagnóstica é aquele tipo que vai permitir que a gente consiga perceber o que os alunos já sabem, traçando novos históricos, novas possibilidades de aprendizagem, e sempre, né, por meio das avaliações diagnósticas, é que a gente investiga. Então, isso é bem importante, gente. Característica, ó, o que o aluno já sabe, o que ele deveria saber, e quais as expectativas em relação ao seu processo de aprendizagem. Portanto, a 3 é a correta, a D é a correta, 1, 2 e 3. Muito Essa é bem. uma maneira muito rápida de responder, porque a gente falou muito hoje para você sobre isso, né? Eu mesma falei sobre assim, tem que ter a diagnóstica, mas a gente sempre pauta o nosso ensino e o nosso planejamento, e, enfim, tudo na formativa, que é aquilo até que um dia a gente usou como exemplo, que vocês também têm muita dúvida no real, proximal... E potencial. Isso, real, proximal, potencial. Eu ainda falei que o real seria a avaliação diagnóstica, que é quando a gente descobre o que realmente o aluno sabe, né? E aí, para chegar lá no potencial, a gente tem que ficar dentro da formativa, que é algo contínuo até o aluno conseguir chegar na potencial, né? Só que daí ele chega na potencial e aí o ciclo volta de novo. A gente já falou isso várias aulas para vocês. Bora, Ariana. 10, a periodização. Ó, gente, essa tinha uma repetida, daí depois vai ter uma questão extra para cobrir, tá? Eu acho que o John falou isso no grupo, né? Sim? Não, eu acho que ele arrumou. Ele Não, arrumou acho a que não. questão. Acho que não. 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 Mas enfim, continua. Então vamos lá. A periodização do desenvolvimento psicológico na perspectiva histórico-cultural é valiosa para compreendermos como o ser humano se torna capaz de realizar tarefas cognitivas mais complexas ao longo da vida. Principalmente porque ela se baseia em critérios biológicos, considerando o desenvolvimento do cérebro como fator principal de influenciador. B, ela sistematiza o desenvolvimento psicológico, seguindo padrões ou estágios específicos. C, a periodização é essencial para classificar as crianças em diferentes estágios de desenvolvimento e direcionar suas atividades educacionais. E ela ajuda, ela ajuda a compreender a evolução das funções psicológicas superiores ao longo do tempo, destacando a influência da cultura e do contexto social. E E, ela é parte de um conceito psicológico ultrapassado que serve de exemplo para análise dos erros do passado. Então, o que ele está falando de periodização, né, gente? O que é periodização? É estabelecer uma linha de desenvolvimento, né? Tempos de desenvolvimento. Mas a gente não pode esquecer que estamos falando de quem? Perspectiva histórico-cultural, ou seja, estamos falando de Vygotsky. Por que para Vygotsky é importante se ter essa periodização do tempo? A gente saber, né, em que nível está o desenvolvimento dessa criança, justamente porque a gente tem a zona de desenvolvimento real. Agora, digam aqui, né, gente, por que é importante a periodização? A, B, C, D ou E? Tendo em vista a teoria vygotskiana, gente. Sempre nessa perspectiva histórico-cultural, né, gente? Que é o que o Estado vai cobrar de vocês, né? Que, na verdade, é social, histórico-cultural, né? Pronto, já vou dar para vocês responderem, tá? Assim agora. Vamos lá, senão não vai dar tempo e a gente tem que terminar, não adianta. Agora, né, tivemos que iniciar a aula explicando, né, aqueles dois pontos que eu acho importante, até para vocês saberem o olhar que vocês têm que ter. Bora responder? O povo está respondendo que letra. Olha, unanimidade. Eu até me preocupo com unanimidade, porque eu sempre acho que tem o Joãozinho e a Mariazinha, que acho que é outra letra, mas não põe porque fica com vergonha dos coleguinhas, né? Sendo que você tem que ter medo de errar na prova, como disse a Cibele, não aqui, né? Porque aqui vocês estão para aprender. Lá na prova, realmente, vocês não podem errar. Mas o povo está colocando tudo letra D de data. Letra D, né, gente? Por quê? Porque ela ajuda a compreender, né, as funções psicológicas superiores, que é um termo totalmente vygotskiano, né, a influência da cultura e do contexto social, tudo elementos vygotskiano. Critérios biológicos, gente, Piaget, né? Aqui, estágios, Piaget. Periodização, crianças em diferentes estágios, Piaget. Conceito psicológico ultrapassado, né?
serve de exemplo para análise dos erros do passado, isso não tem nenhum autor de fundamento. Então, olha só, pensando, gente, aqui se diz, por exemplo, a periodização é importante segundo o construtivismo. Aí todas as outras eram importantes. Então, é isso que vocês fizeram de forma brilhante. Funções psicológicas superiores são aquelas que são desenvolvidas, memória, atenção, linguagem, né? Não são as inatas, que a gente já conversou bastante sobre isso, que daí são as funções executivas, que são aquelas com as quais a gente nasce, né? Que é a capacidade de sugar, que é o tal do reflexo, né? Essas são as funções executivas, aquelas que já nascem conosco. As psicológicas superiores, elas são desenvolvidas. Para serem desenvolvidas, elas precisam de quem? Da cultura e do contexto social. É aquilo que eu sempre digo, né? Que o Piaget é de dentro para fora, né? E o Vygotsky é de fora Fora para para dentro. dentro, né? Porque o Vygotsky ele sempre vai dizer que é o meio, que é o contexto que vai influenciar, né? Já o Piaget sempre vai dizer que é algo já inato, né? Que a pessoa nasce com aquilo, né? E o Vygotsky sempre entra nessa coisa do meio, né? Muito bem. Bora, povo! 11. De acordo com Vygotsky, o desenvolvimento da criança é influenciado por interações sociais e pelo contexto cultural. Um conceito importante em sua teoria é a zona de desenvolvimento proximal. Sobre a zona de desenvolvimento proximal, assinale a alternativa correta. Refere-se ao nível de desenvolvimento que a criança já alcançou, independentemente da assistência de um adulto ou educador. B. Denota o momento em que a criança ultrapassa a fase de desenvolvimento real e entra na etapa de desenvolvimento potencial sem a necessidade de auxílio do educador. C. Representa o espaço entre o que a criança já é capaz de fazer de forma independente e o que ela pode alcançar com a ajuda e orientação de adulto mais experiente. E D. Indica o estágio de desenvolvimento que a criança não consegue realizar uma tarefa mesmo com o auxílio de um adulto. Zona de desenvolvimento proximal, né? Tá bem claro aqui. O que caracteriza a gente a zona de desenvolvimento proximal? Acabei esquecendo de fechar o chat, fui fechar, elas já estavam respondendo já. Que bom. Desculpem. São tudo Tá? inteligente hoje. Desculpem, né? Eu sempre sou a favor, assim, né, Ariana, que as primeiras questões a gente até dá ali uma filosofada em cima das questões para fazer o cérebro deles engrenar, né? Porque o cérebro tem que entrar numa lógica. Mas depois eles têm que seguir aquela lógica e segue o Sim. baile, né? Segue o baile, né? Porque eles têm. E é tudo coisa que a gente já trabalhou muito com eles também, né, Até Tati? porque uma coisa está interligada na outra, né? Eles têm já esse referencial para pensar isso, né? Por isso que assim, ó, quem tem dificuldade, eu já falei para vocês a dica. Ah, eu estou em dúvida entre duas alternativas, vai na prova. Estou em dúvida entre duas alternativas. Ah, eu vou gastar meia hora da minha prova? Óbvio que não. Vai para a próxima. Porque vai chegar numa outra questão lá na frente que você vai ver que ela vai retomar o que você estava em dúvida naquela. Porque não adianta, gente. As coisas são interligadas dentro da prova. Por isso que a gente tem que ler. A Giovana é a favor de ler toda a prova primeiro para depois resolver, né? Eu nunca fiz isso porque eu não tenho paciência para ler toda a prova primeiro para Eu depois também resolver. não. Eu também não. Daí, assim, não tem essa paciência. Giovana tem, né? Giovana tem as loucuras dela. Mas, enfim, o certo é a gente ler com calma, obviamente. Vamos lá, o pessoal está respondendo letra C de casa. Ansiosa que eu sou, eu já ia morrer se eu tivesse que ler tudo, já no meio do caminho já não ia dar mais nada. Então, né, letra C de gente? casa. Então, assim, né? A gente sempre faz esse desenho para vocês. Zona de desenvolvimento real, zona de desenvolvimento. Opa, deixa eu ver. Aqui eu fiz uma zona de desenvolvimento potencial. Aqui o que a criança sabe, aqui o que ela precisa saber. Aqui é o meio onde que vai acontecer, gente, a mediação. A mediação, Que é a proximal, né? ela sempre vai acontecer aqui, na proximal, que é o quê? Proximal. Que é aquilo que a criança vai conseguir fazer com a ajuda de alguém mais experiente, né? Então, aquilo que ela já alcançou, aqui é real, né? Quando ela ultrapassa a fase de desenvolvimento, entra na etapa de desenvolvimento potencial. Como o nome já diz, é potencial, né? E aqui, a própria B dava a resposta. e aqui não tem, dentro da teoria vigotskiana, a D não se enquadra em nenhum lugar. Porque, segundo Vygotsky, a criança sempre vai ser capaz de realizar qualquer tarefa, né? Independente da limitação, ela é capaz de fazer qualquer coisa, certo? Isso. E até porque quando a gente fala em estágio, a gente está falando do Piaget, porque o Piaget fala em estágio e o Vygotsky fala em zona. Muito bem né? observado, muito bem. Estágio de desenvolvimento, muito bem observado. Estágio, quem fala é Piaget, e zona, quem fala é o Vygotsky. Muito bem. Continuando, bora. Bora, 12. Leontiev tem a seguinte tese: a atividade agente da materialidade da vida de qualquer sujeito. Nesse sentido, analise as afirmações a seguir.
A atividade é o agente da materialidade da vida de qualquer sujeito, ou seja, precisamos ter atividade para poder dar conta de conseguir qualquer coisa na vida. Se a gente ficar parado, a inércia vai tomar conta, não vamos chegar a lugar nenhum. Então, vamos lá. 1. A atividade orientadora de ensino, fundamentada na teoria histórico-cultural, organiza o ensino de forma a promover o desenvolvimento humano integral, tendo a atividade como mediador central entre o sujeito e a cultura. 2. A educação escolar, conforme a teoria histórico-cultural, é vista como uma prática de socialização cultural, em que a escola desempenha um papel crucial de preservar e transmitir a cultura através das atividades de ensino adaptadas às necessidades sociais dos alunos. E 3, a atividade orientadora de ensino, baseada na tese leontiviana, não apenas organiza o ensino, mas também permite a concretização do desenvolvimento ao integrar aspectos cognitivos, emocionais e sociais, favorecendo o aprendizado de forma colaborativa. Em relação à atividade orientadora de ensino, é correto que se afirme em A, 1 e 2 apenas, B, 2 apenas, C, 1 apenas, D, 1, 2 e 3, e E, 3 apenas. Bom, Leontiev parte do princípio, né, gente, qualquer coisa, para fazer qualquer coisa, a gente tem que ter atividade. E na educação se usa muito o termo atividade orientadora, que é aquela atividade que vai dar uma direção para algum lugar, que vai fundamentar alguma coisa, né? Agora, Até leio... assim, Ariana, me lembrando de uma coisa, quando eu comecei a trabalhar no Estado, lá em 2015, eu me lembro que o Estado que daí caía muito nas provas do Estado, aquela teoria da atividade. Teoria da atividade, exatamente. Assim, teoria da atividade. Em tudo quanto era prova do Estado, caía teoria da atividade. Que é a Sempre. pedagogia de projetos, né? Que é a pedagogia de projetos, mas era a teoria da atividade, perfeito. Porque naquela época eles ainda, tipo assim, a BNCC ainda estava em andamento, o currículo do território catarinense também nem tinha sido começado, eles ainda estavam nas propostas curriculares, a última proposta era de 2014, eu comecei a trabalhar no Estado em 2015, então se falava muito em teoria da atividade, né? Uhum. Pode responder, povo lindo. Viu? Eu sirvo para alguma coisa nessa vida, eu me lembro de alguma coisa nessa vida. Meu Deus do céu. Eu que vai sobrar de mim depois desse concurso é só um corpo com fome. Semana que vem tu vai estar bem feliz. Semana que vem tu estarás de folga. Tu só volta a trabalhar aqui há 2 semanas, focada em Indaial, porque agora a gente tem que Indaial e Navegantes, né? Porque eu Aí quero semana que vem nós lugar temos em conselho de Navegantes, classe. eu quero primeiro lugar em Indaial, né? Vamos lá, primeiro lugar geral, né? Como sempre. Né? Vai Vamos ser bem lá. legal, porque daí na semana que não tem nada, tem conselho de classe. Deus é mais. Tá bom, uma coisa de cada vez. Ai, ai. Vamos lá. O povo tá colocando letra D de dado. Letra D de dado. 1, Uhum. 2 e 3. É claro, né, gente? A teoria da atividade, ela vai falar do desenvolvimento integral, né? Se ela fala que a atividade é o agente da materialidade da vida de qualquer sujeito, a vida de qualquer sujeito é um contexto todo, é o integral, não pode ser só uma parte, né? E a atividade vai ser o mediador entre o sujeito e a cultura. É a atividade que vai mediar, né? Até porque Leontiev estudava, né? Luria e Leontiev estudavam com Vygotsky, né? Eles auxiliaram. Então, essa questão do desenvolvimento integral, do sujeito, da interação, é deles, né? Aí coloca aqui que a educação escolar é vista como uma prática de socialização cultural, em que a escola desempenha o papel de preservar e transmitir a cultura, né, através das atividades de ensino adaptadas às necessidades sociais dos alunos. E por que aqui o termo eu transmitir não está errado, gente? Porque é justamente no sentido assim, ó, de que o aluno precisa entender os seus elementos culturais, a cultura em que ele está inserido, para que ele possa transformar ou não essa cultura. Se ele não entende essa cultura, se essa cultura não é ensinada para ele, daí ele já aprende essa cultura lá desde a casa dele, ele não consegue fazer, então, essas questões de ressignificação. E outra coisa importante, é transmitido, mas é uma transmissão que é adaptada às necessidades sociais. Então, não vai se impor para uma criança da favela, por exemplo, a cultura de comer caviar, de jeito nenhum, né? E por 3, a atividade orientadora também está certa, e por 3, ela é baseada na teoria de Leontiev, que ela não só vai organizar o ensino, mas vai concretizar o desenvolvimento humano. Quando ela vai articulando tudo, quando ela olha para o sujeito como um todo, como integral. Muito bom. Alternativa 1, 2 e 3. Vygotsky foi um psicólogo, pedagogo e teórico da educação russa, cujas ideias desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento da psicologia e da teoria da aprendizagem. Sobre a contribuição de Vygotsky, assinale a alternativa correta. A. Vygotsky enfatizou a importância da interação social e da cultura no desenvolvimento cognitivo, promovendo o conceito de zona de desenvolvimento proximal. B. Vygotsky enfatizou a importância da conexão do novo conhecimento com o conhecimento existente para uma aprendizagem mais eficaz.
C. Vygotsky argumentou que as pessoas aprendem por meio da observação e da modelagem de comportamentos de outras, assim como por meio do reforço e proteção. D. Vygotsky desenvolveu a teoria da aprendizagem andragógica, que se concentra na aprendizagem autodirigida de alunos, e Vygotsky apresentou projetos de desenvolvimento moral que as pessoas passam à medida que enfrentam dilemas éticos. Então, temos aqui 5 conceitos, né, todos atribuídos a Vygotsky, mas qual deles realmente dialoga, né, com a teoria vygotskiana, que tem relação com Vygotsky? O povo está respondendo, então, em massa aí, né? Unanimidade. Letra A de amor. O povo que ainda está vivo, né? Letra A de amor. Letra A de amor, né, gente? Por que não pode ser as outras? Vamos lá. Porque desenvolvimento moral, desenvolvimento moral, quem discute aqui é Piaget, inclusive Piaget prevê estágios de desenvolvimento moral, que é a heteronomia, anomia, heteronomia e autonomia, ele vai falar disso, desse desenvolvimento também por faixa etária, né, como os outros. A teoria da aprendizagem andragógica não é de Vygotsky, ela é de Malcolm, meu Deus, não sei falar o nome desse homem aqui, é Malcolm Knowles, Malcolm Knowles, é ele que é o principal autor que fala disso, que é o estudo voltado para adultos, tá, gente? Pedagogia ou andragógica ou andragogia é a pedagogia de adultos, tá? Aí ele colocou que as pessoas aprendem por meio da observação e da modelagem, por meio de reforço, que ele trouxe teorias de behaviorismo, de teorias comportamentais, né, que se aprende por observação e modelagem, que não está correto, né? A conexão do novo conhecimento, até sim, mas não tem nenhuma palavra né, isso entra dentro da zona de desenvolvimento real, por assim dizer. E claro, né, gente, por que para Vygotsky, gente, a questão da zona de desenvolvimento proximal é a mais importante? Se não houver uma zona de desenvolvimento proximal, não há mediação, porque ou o sujeito já sabe ou ele já aprendeu. No sentido assim, né, tá bem consolidado ou ele já desenvolveu e está consolidando. É o meio, é aqui que a mágica acontece. Então, para Vygotsky, embora a zona de desenvolvimento real seja muito importante, a potencial também, porque ela demarca da onde eu estou e onde eu quero chegar, é na zona de desenvolvimento proximal que a mediação vai acontecer, que é onde o sujeito mais experiente entra e consegue fazer esse conhecimento ter sentido e se consolidar. Fechado, povo? A aluna perguntou, Tati, a dúvida? Ainda não, assim que ela perguntar, te fala, Diana, pode seguir o baile. Tá. Na relação professor-aluno, a teoria sócio-interacionista do desenvolvimento não é papel do professor. A. Despertar nos alunos a necessidade de apropriação de novos conhecimentos. B. Mediar os conteúdos já elaborados pelos homens dos alunos de tal modo que propicie a formação e a transformação das funções psicológicas superiores por meio da aquisição de conhecimentos. C. Atuar como outro social, que deverá promover o processo de internalização, atuando como mediador entre o culturalmente acumulado e o individualmente transformado. D. Provocar avanços no aluno por meio de sua interferência na zona de desenvolvimento proximal. E E. Criar dificuldades e desafios em vez de ensinar, favorecendo a descoberta pela criança. Então, aqui, né, gente, pensando na teoria socio-interacionista, né, pensando no papel do professor, pede para que a gente assinale aquilo que não é papel do professor. Ou seja, que prática que não tem relação com essas teorias e a forma como o professor deve, então, abordar os estudantes no processo de ensino-aprendizagem. Bem, já estão respondendo, até porque eles já estão cansados, né, Ariana? Vários já desistiram, né? Daí só estão agora os que, não sei, estão tomando café energético, só que estão fazendo o cérebro deles não pirar, né? Ainda que eu vou ser bem sincera para vocês, gente. Para quem diz assim, ai, mas é cansativo, 3 horas de aula. Gente, vocês esperam o que da prova da FURB domingo? Vocês acham que a prova da FURB vai fazer o que com o cérebro de vocês domingo? Ela vai fundir o cérebro de vocês domingo. Fundir. Tá? Fundir. Então, vocês já vão se acostumando, entendeu? Porque a gente está fritando o cérebro de vocês, a gente está fritando ainda e explicando para vocês, porque a FURB não vai explicar, ela só vai fritar, entendeu? Então, já vai acostumando o cérebro na maratona, que ele não pode parar, entendeu? Vamos lá. Então, eles estão respondendo letra E de escola. Perfeito, né, gente? Não se pode criar dificuldade e desafios ao invés de ensinar. Tem professor que dificulta o processo, né? E dizendo assim, não, eu vou criar dificuldades, eu vou fazer desafios, e aí, com isso, eu estou favorecendo a descoberta pela própria criança. E até aqui, assim, né? Adriana, só para a gente seguir o próximo, mas é assim, até legal isso que eu vou falar para vocês lembrarem, que pode cair numa questão, porque eu já vi cair em questão da FURB, tinha assim,
uma ideia que professor bom era aquele professor que a maioria dos alunos ficava com nota baixa. Não é, gente, tá? Não é. Tá? O professor bom é aquele que consegue, né, assim, transmitir o que ele tem que transmitir, tá? Não é que ele tem que facilitar, abrir a porteira, mas ele não, então não é isso. Então, assim, eu já vi em questão da FURB cair sobre isso, né? Então, se tinha isso, professor bom é aquele que a maioria fica com nota baixa. Não é isso. Mida assim, mesmo que você ache que é isso, não é o que o Estado quer que você pense, tá? Então, lembre disso. Continuando, Na contemporaneidade, gente, a nota baixa é da escola e do professor também, tá? Se a nota boa é do aluno, se a nota baixa é de todo mundo, né? eu ia dizer, se a gente pensar hoje que tudo a culpa é do professor, né? A nota baixa, entendeu? É assim, então vamos ser realistas, né? Então, não, né? O que o Estado quer é que a gente sempre esteja ali, né? Como eu disse, em prol do aluno, né? Então, lembre disso, a prova é em prol do aluno, tá bom? Então, vamos lá. Número 15. No âmbito da proposta curricular de Santa Catarina, compreende-se como processo constitutivo e construtivo da formação humana. Ué, que esquisito, espera. No âmbito da proposta curricular de Santa Catarina, compreende-se como processo constitutivo e constitutivo da formação humana. Nesse sentido, o caminho da formação a ser desenvolvido pela escola ou na escola estrutura-se em torno de uma organização curricular que deverá ter em vista o desenvolvimento e as especificidades que constituem a diversidade de cada um dos sujeitos acolhidos na educação básica. Entende-se que é por meio da apropriação dos diferentes elementos da cultura que cada sujeito desenvolve suas capacidades. De acordo com a proposta curricular de Santa Catarina, são fios condutores do documento: A. Formação integral, diversidade e percurso formativo. B. Currículo de ensino, diversidade e formação docente. C. Proposta curricular, currículo e diversidade. D. Formação integral, diversidade e percurso individual. E E. Formação integral, percurso formativo e desenvolvimento psicológico. Gente, só lembrando vocês que essa questão foi tirada de um simulado, e a gente teve situações, né, Tati, em que o currículo base do território, ele era tomado como proposta curricular, né? A gente, na época, até entrou com recurso, mas eles na banca não considerou, né, Tati? Mas assim, mas isso é o IBAN, né? Só que a FURB, ela é bem bonita nisso. Ela é bem bonita, ela é bem redondinha, a FURB, né? ela tem noção que currículo do território catarinense é currículo do território catarinense, e ela tem noção que propostas curriculares são propostas curriculares. O IBAN que confunde currículo com proposta, né? O IBAN, ele coloca como sendo proposta, mas na realidade ele quer currículo, entendeu? É tipo proposta, sabor, currículo, entendeu? Mas isso para o IBAN, né? Mas lembrando... Agora, a FURB sabe diferenciar a FURB sabe. Sim. Lembrando, gente, que assim, ó, a proposta curricular e a Base Nacional Comum Curricular, elas vão ter os mesmos pressupostos teóricos metodológicos, ou seja, os fios condutores, sendo proposta ou sendo currículo, serão os mesmos, tá? Sim. E aí, a alternativa A, B, C, D ou E. Isso mesmo. Até porque a gente explicou, as propostas, elas foram criadas antes da BNCC ser consolidada, e no momento que a BNCC foi consolidada, daí o Estado fez o currículo território catarinense, como a gente já explicou no início da aula, adaptando a BNCC à realidade catarinense, né? Isso que vocês têm que entender dentro aí da história da educação catarinense, que é bem importante para não confundir as bolas que nem o IBAN faz, né? Podem responder ao número 15, povo? O povo está respondendo letra A de amor, e está assim bem rapidinho, então acho que para eles foi fácil, assim, letra A de amor. Isso, formação integral, diversidade e percurso formativo, né, gente? Até porque a gente já falou que formação integral, né? A gente já falou que formação integral não tem a ver com escola de tempo integral, né? Então tem que cuidar isso, né? Porque uma coisa é tempo integral, outra coisa é formação integral. Tempo integral é ali, né? O aluno ficar mais de 7 horas na escola, a Toriana já falou sobre isso. Amplia a carga horária, e a formação integral. Agora, formação integral é que o sujeito tem que ser formado, né, integralmente, ou seja, em todas as suas habilidades, competências, dentro lá da perspectiva histórico-social-cultural. Beleza? 16. Douglas colocou assim: eu assimilei as palavras do enunciado com as opções de resposta. Organização curricular igual formação integral, perfeito. Especificidades igual diversidade, perfeito. E desenvolvimento igual percurso formativo, para mim, perfeito. Perfeito, Douglas, perfeito. Perfeito, parabéns. É isso mesmo. Bem, agora tu vai tomar chá de camomila, tu e a Gliane, tá? Vamos tomar água de melissa, não sei se ainda a farmácia vende água de melissa, mas eu tomei muita água de melissa para poder
tirar minha carteira de CNH. Então, vocês vão tomar água de melissa, vocês vão tomar chá de camomila, vocês dois, porque não adianta vocês serem bons, e eu sei que vocês são muito bons, e daí chegar lá na hora e vocês me deixarem a ansiedade e, né, entrar na mente de vocês, e aí vocês não conseguirem se concentrar. Vocês estão entendendo, né? E E isso é para só... todo mundo, gente. Prova é 50% cérebro, né, conteúdo, e 50% é psicológico, gente. Isso é sério. Vocês começam a tomar água de melissa, chá de camomila, vão indo para vocês chegarem domingo bem tranquilinhos na prova. E com relação à Gliane, eu só quero sinalizar que eu conheço bem a Gliane, assim, a Gliane está de parabéns que a Gliane se superou, porque ano passado Sim. ela não conseguiu chegar no curso, esse ano ela chegou, e hoje, meio-dia, ela mandou mensagem que ela estava muito feliz, e é isso aí, gente, é isso. Vamos trabalhar, vamos estudar, o resultado vai vir. Vamos lá. Bora. E o Douglas que se acalme, ele que respeita. Não, todos eles, que eles estão Meu todos Deus. nervos à flor da pele, você se acalma. Calma, gente, calma que vai dar tudo certo. Vamos lá. Vai dar tudo certo. O currículo base da educação infantil e do ensino fundamental no território catarinense apresenta as diretrizes e orientações educacionais projetadas para fornecer um guia abrangente sobre o que os alunos devem aprender e desenvolver em cada etapa da educação básica. Então, diretrizes e orientações para a aprendizagem, um guia, né? É um caderno de orientação. Assinar a alternativa incorreta. Então, o documento incentiva abordagens pedagógicas interdisciplinares e integradas que relacione diferentes áreas de conhecimento para promover uma compreensão mais ampla e significativa. B. O currículo base reconhece a diversidade dos alunos e a importância da inclusão, buscando atender às necessidades dos estudantes com diferentes características e necessidades educacionais. C. O currículo base do documento estabelece especificamente planos de aula detalhados para cada unidade escolar, detalhando atividades diárias e conteúdos específicos para cada disciplina. D. O currículo base destaca a formação integral dos alunos, promovendo não apenas o desenvolvimento cognitivo, mas também habilidades socioemocionais e valores cidadãos. E E. O documento enfatiza a importância de uma educação contextualizada, considerando as particularidades culturais e sociais do território catarinense. Lembrando, gente, a alternativa incorreta. Então, tem só uma aqui que não está certa. E é essa que vocês têm que nos mostrar. O que não faz parte do currículo base? Eles estão respondendo unanimidade, letra C de casa, né? Por conta de planos de aula detalhados para cada unidade escolar, detalhando atividades diárias e conteúdos específicos para cada disciplina. Porque aqui na nossa questão, gente, ela fala aqui, ó, diretrizes, orientações educacionais e um guia abrangente. Como eu falei, uma coisa que ele faz, que a BNCC não faz, e tem que cuidar para não confundir, é que ele fala os conteúdos que estão envolvidos dentro daquelas habilidades e competências. Agora, a letra C, pelo amor de Deus, já é demais, né? Ele, né, o plano de aula detalhado, né, para cada unidade escolar. Gente, unidade escolar é escola, gente. Imagina fazer para cada escola, entendeu? Não tem lógica, entendeu? Não tem lógica, né? E detalhando atividades diárias, quem tem que detalhar as atividades diárias somos nós, professores, lá no nosso planejamento diário lá, como é que é o nome daquela geringonça? Diário de classe, a sequência didática. Isso, lá que a gente tem que ficar, né, detalhando tudo que a gente faz, né? Isso mesmo. Pronto. 17. O projeto político-pedagógico constitui instrumento fundamental para a construção da identidade educativa institucional. Analise as características essenciais desse documento apresentadas a seguir. 1. Assume caráter político por articular seu compromisso sociopolítico e aos interesses coletivos da instituição, posicionando-se diante de conflitos sociais na busca do bem comum. B. Manifesta dimensão pedagógica ao definir e organizar atividades e projetos educativos necessários ao processo de ensino-aprendizagem, efetivando a intencionalidade educacional. 3. Configura-se como um documento técnico burocrático de periodicidade anual, elaborado exclusivamente pela equipe gestora, para atender às demandas dos órgãos superiores de educação. É correto que se afirma em A1 e 2 apenas, B1, 2 e 3, C2 apenas, D3 apenas e E1 e 3 apenas. Vamos lá, gente. O que é correto quando se fala do PPP enquanto um documento para a construção da identidade da escola? Quais estão corretos? Letra A de amor. Letra A de amor. O que está errado na 3, gente? Aí o Douglas botou que a 3 está errada, por conta que a 3 está escrito, elaborado pela equipe gestora exclusivamente. Manuela botou a mesma coisa, né? Por conta ali de, né, configura-se como documento técnico burocrático.
né, de periodicidade anual, elaborado exclusivamente pela equipe gestora para atender. Isso mesmo, né, gente? Não é, né? Eu sempre falei, acho que no concurso de 2024, a coisa que eu mais repeti foi: o PPP é para todo mundo, é para toda a comunidade escolar, tá? É para os professores, é para o pai, é para a mãe, é para os funcionários, é para os operacionais, é para todo mundo tem que participar do PPP. Ah, mas na minha escola não é assim. Esquece tua escola, meu amor. Na teoria é para ser assim, é para todo mundo, tá bom? Até os periquitos cachorro que moram na redondeza tem que participar do PPP, todo mundo, tá? É a comunidade escolar inteira. O planejamento pedagógico e sua implementação estão assentados sobre uma dimensão mais restrita, que envolve o âmbito de cada componente curricular, as práticas e projetos interdisciplinares e aspectos singulares de cada grupo de estudantes, bem como sobre uma dimensão, aqui é restrita, sobre uma dimensão mais ampla, que envolve a unidade escolar como um todo e o seu PPP. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Ô, cacete. Desculpa, gente. Desculpa. Olha a boca. Opa, desculpa, esqueci que o Big Brother é no horário. No horário. Olha a boca. É. É fundamental que o professor tenha em mente que, uma vez que planeja uma sequência didática para o trabalho em sala de aula, essa deve permanecer inalterada, não havendo flexibilidade para a modificação de atividade. Experiências e vivências a serem oportunizadas, porque qualquer flexibilização pode quebrar a noção de sequência que se deseja desenvolver. B. O PPP da unidade escolar deve estar centrado em como articular os conceitos de planejamento anual, plano de ensino, plano de aula e sequência didática, pois são noções conflitantes e totalmente descoladas umas das outras. C. Tanto o projeto político-pedagógico da unidade escolar, quanto o planejamento anual do professor e seu desdobramento em planos de aula devem estar centrados unicamente nas percepções que os profissionais da educação têm dos processos de ensinar e aprender e no conhecimento acumulado e enciclopédico a esse respeito. D. No âmbito do trabalho centrado na construção de competências e habilidades, o planejamento pedagógico do professor organizado na forma de sequência didáticas deve privilegiar a relação de atividades articuladas umas às outras e norteadas pelas avaliações diagnósticas e somativas que promovem, sempre tendo como objetivo a construção da autonomia, da criticidade e do pensamento reflexivo sobre a realidade. E no âmbito Olha do trabalho... só, Ariana, antes de terminar de ler. A D e a E, elas estão escritas, a Cíntia falou que a D e a E, elas estão escritas, realmente, elas estão escritas iguaizinhas, tá? Então, Será? Posso terminar de ler para vocês ver se está igualzinho? desculpa. E, no Desculpa. âmbito do trabalho centrado na construção de competências e habilidades, o planejamento pedagógico do professor, organizado na forma de sequências didáticas, deve privilegiar a realização de atividades articuladas umas às outras e norteada pelas avaliações diagnósticas e formativas, e promove, sempre tendo como objetivo a construção da autonomia, da criticidade do pensamento reflexivo sobre a realidade. Pensando no planejamento, gente, numa dimensão restrita, que é de cada componente curricular, e na relação que ela deve ter com o PPP, qual dessas alternativas é a correta? Opa! Tentar diminuir um pouquinho para cabeça. Desculpa, Ariana, acabou que eu estava aqui fazendo uma enquete nos grupos sobre a minha participação. Se eu mais atrapalho do que ajudo, se eu ajudo, né, Sempre ou se eu ajuda. poderia me intrometer menos, estou colocando lá nos grupos, né? Então, desculpa, tá? Aí, quando a Cíntia colocou, eu realmente achei que tinha tido um erro. Mas foi muito bom. Desculpa, Ariana, ter te interrompido, mas foi muito bom que a Cíntia também se equivocou. Sim. Isso é porque a FURB faz muito isso, tá, gente? Teve uma prova de Timbó do concurso, acho que a Lúcia vai lembrar, porque a Lúcia, né, ficou bem classificada. Que, meu Deus, eram 5 alternativas, as 5 eram praticamente iguais, assim. Tu tinha que ficar lendo uma por uma, porque elas eram muito iguais, assim. Nós tínhamos, cada uma era uma coisinha diferente, assim. Vamos lá, Vanose colocou assim, letra A. Depois eu vou colocar também que a Lúcia colocou e que a Morgana. Vamos lá. A Vanose colocou assim, que a letra A... Espera que meu chat bloqueou aqui. Não estou conseguindo subir só um pouquinho o chat, ele está subindo demais. Tá, ela colocou que a letra A, o quê, Vanose? Lê ali para mim a letra A, que depois eu leio as outras. Eu não vou conseguir, porque ele não está subindo só um pouquinho, está subindo tudo. Fala, Vanose. Oi, prof, boa noite. Oi. Boa noite, gente.
Eu coloquei que a Ayla está incorreta, está errada, porque o planejamento ele deve ser flexível. Ele não é uma receita de bolo que tem que seguir os milímetros de cada detalhe. Então, se o professor vê que uma atividade não vai dar certo, ou se ele aplicou, os alunos tiveram muita dificuldade, ele não vai continuar com aquela mesma atividade. Ele vai mudar, porque o foco é o aluno. O aluno ele é protagonista. E o professor tem que ter essa interação, ele é mediador. Então, como mediador, ele tem que ter essa consciência que vai ser modificado. Então, nunca é padrão e pronto. Sempre é flexível, então ela está incorreta. Perfeito. E Lê agora, as Roberto? outras. Daí eu vou ler as outras. Daí a Lúcia botou assim: a palavra formativa torna a letra E como correta. A palavra formativa. É assim, porque a E e a D estão iguais, né? Assim, quase iguais, né? Tanto que a Cíntia se confundiu. Mas eu sempre digo, né, Lúcia, que a gente não pode se basear por uma coisa só, né? A gente tem que cuidar. Mas ela disse que o que faz ali ter a diferença é porque a D diz assim, diagnósticas e somativas, né? E a letra E diz diagnósticas e formativas, porque a gente tem que lembrar que a somativa, o que é a somativa? É a nota, e é aquilo que eu disse, a gente não pode olhar o aluno só pela nota, né? Por isso que eu até falei isso algumas outras vezes em outras questões, que a diagnóstica é importante porque ela é a zona real, ela é o início, mas a formativa é importante porque é ela que é contínua, né? Porque a somativa não é que ela não seja, mas ela tem que ser a última, porque o que mais importa não é apenas a nota do aluno. Muito bem, Lúcia. E E a aí gente, depois, a Morgana botou assim, D. Daí está a avaliação, ela botou a mesma coisa. Está a avaliação diagnóstica e somativa, mas o certo é diagnóstica e formativa. Pode falar, Ariana. e assim, gente, o que a gente tem que pensar também é que essa questão ela traz outra informação importante para a gente. Ela traz uma referência a que pedagogia está falando, né? Porque se eu tivesse aqui, se eu tenho um trabalho centrado aqui em transmitir conhecimento, a somativa é que vai fazer mais sentido. Como é um trabalho de construção de habilidades e competências, gente, a avaliação somativa, ela vai fazer parte de um processo lá no final. Quem vai dar o tom, como a Tati colocou, é a questão da formativa, tá? E claro, né, gente, aqui, a questão do planejamento anual, plano de ensino, plano de aula, são noções conflitantes, descoladas, claro que não, pelo contrário, uma está subordinada à outra, né? Eu tenho que ter um PPP para ter um planejamento anual, um planejamento de ensino, um plano de aula, uma sequência didática, e um tem que estar linkado com a outra, porque um é o grande e a gente vem fragmentando, tornando ele menor para aplicar em sala, né? E aqui ele fala, né, que o PPP e o planejamento anual tem que estar centrado unicamente nas percepções que os profissionais da educação têm dos processos de ensinar e aprender. Claro que não, né, gente? Tem a questão legal também, né? E aí, claro, a D, a questão somativa. Então, a nossa alternativa correta aqui é a questão E. Essa aqui o John também fez uma gritaria ontem quando eu mandei. Ariana, pelo amor de Deus, tu mandou igual. Aí eu fiquei bem desesperada, fui ler, digo, Dom, pelo amor de Deus. Não, Depois eu eu ia achei, dizer, né? ele Não, se também achou. tivesse igual, eu já ia dizer para o John, dizer, pronto, né? Tu e a Iana se combinaram os TDAH de vocês, né? Que vocês não viram, né? Eu já ia dizer. Gente, Então, olha, tá. Vamos lá, 19 para acabar, então. Tem uma extra ainda, não vamos fazer? Mas a extra ele não mandou. Não? Botou Tá. onde a extra? Eu tenho extra, eu mandei para ele, ele não mandou. Ah, então a gente deixa. Não, aí tu deixa pra sábado. Deixa eles, que eles estão cansadinhos, Tá. eles aguentaram. Eliana, eles estão Beleza. aguentando um monte. Tá bom, vai dar certo, gente. Vai Uma, dar certo. uma escola municipal revisa seu planejamento anual para alinhar PPP e currículo local e BNCC, mantendo flexibilidade e coerência variativa. Assinale a alternativa que indica a sequência de decisões mais consistente com o planejamento como um processo contínuo. Então, A. Listar conteúdos, elaborar a prova bimestral, executar aulas, definir objetivos em reunião final, escolher recursos, elaborar planejamento anual para o próximo período, com base na média da turma. B. Selecionar recursos digitais, definir atividades, escolher conteúdo, registrar em diário, aplicar avaliação somativa, realizar diagnóstico, apenas quando houver queixas formais de aprendizagem. C. Selecionar atividades prontas, definir instrumentos e pesos, escolher conteúdo por capítulo, registrar o plano, realizar diagnóstico ao final do período e ajustar objetivos conforme resultados. D. Definir instrumentos avaliativos, selecionar conteúdo, escolher metodologia, explicar objetivos após as primeiras aulas, planejar devolutivas apenas ao término e registrar mudanças em relatório. E D. Diagnosticar contextos e necessidades, explicitar objetivos e critérios, selecionar e organizar experiências e conteúdos, definir estratégias e recursos, desenhar evidências devolutivas, prever monitoramento e replanejamento por dados. Então, planejamento anual, gente, para alinhar com PPP, currículo local, BNCC,
pensando assim, em flexibilidade e coerência avaliativa, qual desses caminhos é o mais consistente para se pensar no processo como, no planejamento como um processo contínuo? A, B, C, D ou E? Bora. Ou desde as 4, on desde as 4. Pois é isso, povo. Mas todo sacrifício vale a pena. É isso. Né? Vocês já estão na frente aí dos candidatos daí, né, da maioria que o pessoal acha que, sei lá, vai baixar o Chico Xavier da educação, assim, sei lá. Vai baixar Gente, Vygotsky, vai baixar Vygotsky na hora da prova, assim. são objetivos. Eu sei o tanto de coisas que eu tive que abrir mão quando eu fiz o mestrado, gente. Então é isso. A gente traça um objetivo se a gente quer chegar lá, é dedicação. E vocês não acham assim, povo, que só vocês estão cansados, porque para nós do curso também é cansativo. Tanto que a proferiana, assim, teve toda essa questão que ela foi acumulada muito de conteúdo, agradeço demais, proferiana, porque é muito conteúdo, o Estado realmente exige da gente muito conteúdo. Então, assim, todos os professores do curso, a gente se empenhou muito, tá? A gente tem as nossas falhas, mas vocês têm certeza que a gente tentar ao máximo dar para vocês o nosso melhor. Vocês têm certeza disso. Bom? Bora lá, 19, o povo está respondendo letra E, T, escola. Letra E, né, gente? Por que letra E? Porque tudo começa pelo diagnóstico, né? Todo movimento é diagnóstico. Depois que eu vou diagnosticar, eu penso em objetivos, eu penso em conteúdos, aí eu penso em estratégias e recursos, daí eu penso em evidências, ou seja, o que é desenhar evidências, né? É perceber aquilo que o meu plano realmente deu certo, né? Faço devolutivas, que aí isso aqui já vai entrar dentro da perspectiva da avaliação formativa, né, gente? Essas evidências devolutivas, que é o feedback que a gente fala, e aí também prever, né, o monitoramento e o replanejamento, então, dos dados. A gente nunca vai começar, né, gente, não no contexto atual, pensando assim, né, gente, principalmente isso aqui, ó, BNCC, a gente não vai começar por conteúdos, a gente não vai começar por selecionar o recurso, a gente não vai buscar atividades prontas, protagonismo estudantil, né, gente, é o aluno no centro do processo, e muito menos definir instrumentos avaliativos. Todos eles, né, gente, são caminhos importantes, mas o planejamento tem uma sequência lógica. Planejamento, mas não que é o início do planejamento. Não, ele tem uma sequência, né? Então, assim, um processo contínuo, planejamento para ser um processo contínuo, começo, meio e fim. Alguma dúvida, povo? Por quê? Porque ali fala assim, sequência de decisões. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é assim, listar conteúdos? Não, né? Porque a primeira coisa eu tenho que diagnosticar o que o meu aluno já sabe, né? Eu não tenho como dizer que conteúdo que eu vou ensinar sem eu saber o que o meu aluno já sabe, né? Eu vou dar um exemplo para vocês em português. Antes da pandemia, né, que o negócio já era ruim, né? Agora piorou. Antes da pandemia, eu sempre iniciava com os meus alunos do 6º ano, eu sempre iniciava com eles fonética, então a parte de tongo, hiato, né, enfim. E depois da pandemia, eu vi a necessidade de retomar com eles, primeiro, a questão de separação de sílabas, que eles têm uma dificuldade monstra de separar sílabas, né? Para depois eu fazer com eles a parte de ditongo, de hiato, de encontro consonantal. Então, a gente não pode colocar o conteúdo sem antes diagnosticar o nosso aluno, tá, gente? Então, sempre lembrem disso, né? E essa questão 19 é uma questão que, assim, que vai cair, não vou dizer que vai cair igual a 19, mas de certeza vai cair na prova de vocês, probleminhas. A FURB gosta muito de criar probleminhas. Na escola tal, a professora Mariazinha, o professor Joãozinho fez tal coisa, então isso de certeza vai cair. E só para a gente fechar, Tati, um professor me perguntava semana passada, Ariana, como assim a gente começa o processo pedagógico por uma avaliação? Porque o único jeito de diagnosticar o que nós não sabe, gente, é fazendo algum tipo de avaliação. Não necessariamente uma prova, pode ser uma roda de conversa. Falando em situação, problema que pode cair, né? Não precisa ser necessariamente uma prova, um trabalho, pode ser uma roda de conversa, mas ela começa por uma avaliação. Então, vejam bem, gente, a gente tem a noção da avaliação como uma prova aplicada lá no final do conteúdo. A avaliação formativa é ela que começa e ela que fecha o processo, né? Dizendo de onde a gente partiu, levantando, diagnosticando, mostrando de onde a gente parte, para onde a gente chega. Então, isso a gente sempre tem que pensar. Certo, povo? Beleza, Nancy Ariana, obrigada, povo, que ficou até às 10. Eu sei que foi muito cansativo para vocês, porque a gente teve que iniciar a aula fazendo as retificações, mas que também eu acho necessário, né, até para vocês terem essa ideia. Acredito que tudo é importante, né, mesmo para quem não é de anos iniciais, é importante entender essa diferença, porque o Estado tem realmente uma complexidade, né, muito grande em relação a documentos, né, eu sempre acho os municípios mais simplistas nisso, muito né? mais. Muito mais, né? O Estado ele tem uma bagagem teórica muito grande, né?
Então, eu acho que fez a diferença, né? E obrigada mesmo. Boa noite a todos. Obrigada, proferiana. Até sábado. Obrigada, Então. gente. Fiquem com Que Deus Deus. abençoe a todos. Respirem fundo, tá chegando. Vamos lá. Boa noite.